Esta batalha final termina com uma marca de mão ensanguentada na parede, seu cajado sagrado completamente estilhaçado, e nosso garoto, Yan Yangong, o sacerdote da luz, está de joelhos. Ele não consegue entender como tudo deu tão errado. Gritando para os céus, ele exige saber por que um anjo ficaria do lado dos demônios. E lá está a resposta dele, a própria deusa da luz, de pé com o rei demônio. A desculpa dela é apenas um pragmatismo frio e duro. A humanidade era uma aposta perdida. Yan Yangong aponta furiosamente que a traição dela é o único motivo pelo qual eles perderam. Mas o rei demônio apenas ri, zombando do último curandeiro de pé. Então, com um movimento de dedo, o sacerdote é enviado pelos ares. Este Lorde Demônio saboreia este momento, puro mal em seus olhos. Uma mão massiva descendo para apenas apagá-lo da existência. Ele está sendo esmagado, seu corpo cedendo sob a pressão. Seus momentos finais são apenas pura dor agonizante. Este punho se fecha completamente, um estalo final brutal. E assim, o herói se foi, deixando nada para trás, além de uma mancha na pedra fria. Mas espere, uma janela de sistema aparece. Ele obteve o sistema de Lorde Demônio. Nosso garoto está compreensivelmente confuso, já que ele foi transformado em pasta. Agora, o sistema está transferindo-o para algo chamado Altar Demoníaco. Ele agora é um Lorde Demônio de nível 1, com atributos que não assustariam um gato doméstico. Seus olhos se abrindo, agora brilhando em um vermelho demoníaco, e a transferência o deixa em um altar estranho e desolado, onde um caixão massivo em forma de cruz paira sobre ele. Acontece que existem 10 deles organizados em um grande círculo assustador. Nosso garoto está perguntando, de forma bastante razoável, o que há com todos os caixões, e o sistema explica que ele é o novo chefe, com 10 demônios lendários para desbloquear. Yan Yangong está tendo um momento, já que toda a sua vida foi gasta lutando contra demônios, e ele não consegue acreditar que esta é sua recompensa, uma promoção para a equipe inimiga. De repente, um dos caixões começa a roncar com uma energia sombria. Mas então ele entende. Este poder é sua passagem só de ida para a vingança. Então, com um novo fogo em seus olhos, ele aceita a oferta de emprego. Este sistema lhe dá instruções para sua viagem de volta aos vivos. Ele pisa na marca e todo o lugar se ilumina. Relâmpagos azuis arqueando do altar direto para um único caixão, batendo nele como uma chave, girando em uma fechadura antiga. O poder explode de ambas as extremidades da conexão, engolindo Yan Yangong em um pilar brilhante de luz. E ele faz um voto de acertar as contas com aquela deusa traidora. Este sacerdote da luz se foi, substituído por um Lorde Demônio com um rancor. De volta ao mundo dos vivos, Yan Yangong encontra seu próprio túmulo, onde um velho camarada, Su Jinfeng, está ocupado chamando-o de covarde. Até que uma voz de atrás reclama da lápide de má qualidade. Este cara se vira rapidamente, completamente atordoado por aquele som familiar. E é Yan Yangong de volta dos mortos, e já criticando seu memorial. Su Jinfeng está tão chocado que deixa cair seu pirulito, mal conseguindo dizer o nome dele. E sim, é ele, confirmando que ele de fato não é um fantasma. Seu amigo desaba em lágrimas, revelando que tem visitado este túmulo há 5 anos. O que é um choque enorme para Yan Yangong, que não fazia ideia de que ele pulou no tempo. Mas as prioridades do seu amigo são uma bagunça. Ele está furioso porque Yan Yangong ainda é nível 2. Enquanto eles conversam, eles passam por uma estátua enorme de um anjo. E Su Jinfeng explica a história oficial. Anjos venceram a guerra, então agora eles são adorados. Yan Yangong, que conhece a versão real e traiçoeira, está absolutamente enojado. Seu amigo admite que também teria acreditado nas mentiras, mas agora é hora de comemorar, até oferecendo-se para pagar uma refeição para ele em um lugar novo. Mas Yan Yangong só quer saber de trabalho. Ele está indo direto para uma masmorra para subir de nível. Su Jinfeng concorda, mas avisa que muita coisa mudou em 5 anos, o que leva a um choque cultural imediato e intenso para o nosso garoto, porque masmorras agora são comercializadas, completas com um balcão de atendimento. Este preço é um roubo puro, uma taxa enorme, mais 80% de corte de todo o saque. Esta recepcionista rebate, dizendo que esses preços são o novo normal. Então Su Jinfeng tenta imediatamente chutar a cara dela, mas Yan Yangong o para. Então recebemos uma rápida explicação. Humanos selaram monstros em masmorras há muito tempo, mas esses selos estão começando a falhar, deixando as feras saírem para brincar. E é por isso que aventureiros começaram a limpá-las em primeiro lugar. E em um flashback trágico, vemos que Su Jinfeng foi o único sobrevivente de sua antiga equipe. Yan Yangong ainda está preso na taxa de saque de 80%, chamando a distorção direta. E seu amigo explica
explica que, como a guerra acabou, masmorras são apenas caça-níqueis agora, mas ele fica feliz em cobrir a taxa de entrada de Yan Yangon, já que ele sempre os ajudava antigamente. Su Jingfeng finalmente pergunta qual é o grande plano, afinal, e Yan Yangon diz casualmente que vai subir de nível e escravizar o chefe da masmorra. De repente, seus olhos demoníacos brilham. Ele sente o perigo se aproximando e os dois olham para cima enquanto uma sombra massiva cai sobre eles, revelando um escorpião gigante de nível 1, basicamente um monstro de zona inicial. Su Jingfeng diz para ele ficar para trás e ver um profissional trabalhar, carregando sua magia, e este profissional imediatamente tem uma garra massiva balançando direto para sua cabeça. Este escorpião fechando a distância em um flash, forçando-o a levantar um escudo minúsculo que mal bloqueia o golpe. Ele é absolutamente lançado pelo impacto, completamente dominado, aterrissando de costas enquanto o monstro paira sobre ele, pronto para terminar o serviço. Yan Yangon nota que seu amigo consegue lidar com esses fracos muito bem, mas o ganho de experiência é absolutamente patético. Então Su Jingfeng diz para ele reunir uma multidão inteira para uma carnificina em área. Este saque e pontos de experiência começam a chover imediatamente, deixando um campo de batalha coberto de partes de escorpião. Em pouco tempo, Yan Yangon atinge o nível 2, impressionando seu amigo com a velocidade, o que desbloqueia uma nova habilidade para ele. Um atordoamento baseado em medo chamado Tremor de Alma. E agora ele está pronto para exibir seu verdadeiro truque de festa. Su Jingfeng perde a cabeça completamente, achando que está prestes a ver uma conversão demoníaca. Mas Yan Yangon tem outra coisa em mente, chamando os escorpiões mortos para se tornarem seus aliados. Seu poder demoníaco surgindo nos cadáveres no chão, que começam a se remontar em uma explosão de fogo do inferno, formando uma forma nova e muito mais assustadora. E Su Jingfeng só consegue encarar completamente sem palavras, porque agora existem dois guerreiros escorpiões humanoides diante deles. Seu amigo está simplesmente impressionado com o quão legal essa nova necromancia é. Então, Yan Yangon dá a seus novos lacaios de sua primeira ordem limpar a masmorra, e os demônios escorpiões partem como um tiro, prontos para destruir tudo em seu caminho. Eles destroem completamente os monstros restantes, enquanto Su Jingfeng tem uma ideia brilhante de ganhar experiência parado, um plano tão inteligente que ele tem que dar um joinha para si mesmo. Su Jingfeng explica que com as novas taxas, as masmorras são basicamente um hobby que dá prejuízo agora. Quando de repente uma rajada de energia sombria passa por eles, o chefe já está aqui, e Su Jingfeng fica horrorizado quando um dos lacaios escorpiões é instantaneamente vaporizado, sua cabeça decepada pedindo desculpas por acordar o chefe e ser fraca demais para lutar contra ele. Yan Yangon apenas observa completamente indiferente. Ele nunca esperou que seus mascotes iniciais vencessem de qualquer forma, deixando ele para enfrentar o chefe da masmorra sozinho, cercado pelas peças sobressalentes de seus lacaios. Conheço o rei toupeira Harky, um bicho gigante e blindado que parece seriamente irritado. Então Su Jingfeng assume a frente, pronto para aguentar o dano como nos velhos tempos, e dizendo a Yan Yangon para ficar para trás. Mas Yan Yangon inverte o jogo. Ele tem pouco dano, então ele será a isca. Seu plano mestre envolve mostrar o dedo do meio para o monstro, uma provocação verdadeiramente clássica, o que, é claro, faz o rei toupeira entrar em uma fúria cega. E Yan Yangon rapidamente expõe o plano. Ele vai atordoá-lo. Su Jingfeng o esfaqueia. Este garoto sai correndo, liderando a toupeira gigante e irritada em uma perseguição divertida, com a besta se aproximando rapidamente, pronta para transformá-lo em uma panqueca. Mas ele faz um deslize ágil bem entre as pernas dela no último segundo. Seus olhos brilham com poder demoníaco, enquanto ele libera o tremor de alma, e o rei toupeira congela, completamente paralisado pelo efeito de medo. Yan Yangon grita para seu amigo atacar agora, enviando Su Jingfeng avançando em velocidade máxima para o golpe final, e ele desfere um golpe perfeito e brutal, bem no ponto fraco do monstro. Mas o atordoamento falha instantaneamente, e o rei toupeira não está nada feliz, mergulhando imediatamente no subsolo com um estrondo massivo, deixando um buraco gigante entre nossos dois heróis. Su Jingfeng aponta de forma prestativa que o ataque de seu amigo foi inútil, e Yan Yangon explica que ele estava apenas mirando no ponto fraco. Ora, nosso garoto já tem um novo plano. No entanto, ele é a isca. Já que o monstro o teme, ele atacará por trás para uma morte fácil. Seu amigo fica totalmente impressionado com essa estratégia de grande inteligência, mas Yan Yangon apenas diz que aprendeu com os profissionais. De repente, seus olhos demoníacos brilham. Ele está aqui, e o chão atrás dele entra em erupção, enquanto o rei toupeira explode para fora, com Su Jingfeng perfeitamente posicionado para o golpe final, exceto que o monstro ignora completamente Yan Yangon. Em vez disso, avançando direto para seu amigo com a boca bem aberta.
alerta. Essa coisa está indo direto para o rosto de Su Jinfeng, que está prestes a se tornar um brinquedo de mastigar muito surpreso. Mas, no último segundo, os olhos de Yan Yangon brilham, congelando a besta no lugar. Ele grita que não consegue segurá-lo por muito tempo, enviando... Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Ele grita que não consegue segurá-lo por muito tempo, enviando Su Jinfeng avançando com um grito de guerra, e ele desfere um golpe jorrante perfeito bem no seu intestino. Este rei toupeira cai, deixando cair um espólio surpreendentemente decente para um chefe inicial, incluindo um escudo que armazena dano bloqueado para um contra-ataque massivo e uma adaga com chance de conceder um corte extra instantâneo em um acerto. Su Jinfeng fica chocado. Este equipamento é bom demais para uma masmorra de nível 1, mas Yan Yangong explica que ele apenas apostou que um chefe de alto nível teria uma versão bebê aqui. Após oferecer ao seu amigo a primeira escolha, Su Jinfeng pega o escudo para sua construção de tanque, admitindo que ele sempre foi um lutador corpo a corpo no coração, mas jogou como curandeiro por causa de sua antiga equipe. Nosso garoto acha que o espólio cobrirá facilmente sua dívida, mas seu amigo tem algumas mais notícias sobre a economia, o que os leva de volta à recepção, com Yan Yangon batendo o punho na mesa, acusando a guilda de administrar um monopólio que força os aventureiros a vender seus espólios por nada. Este recepcionista apenas zomba, ameaçando começar a cobrar deles por pontos de experiência em seguida. Um verdadeiro inovador na extorsão. Assim que as coisas esquentam, alguns capangas da guilda aparecem e Su Jinfeng tenta desescalar. Mas os olhos demoníacos de Yan Yangon estão brilhando. Ele sente algo estranho sobre este burocrata de balcão e o cara prova que ele está certo, mostrando o dedo para ele enquanto revela uma aura sombria e demoníaca própria. De repente, um executor careca e sua equipe intervêm para lidar com a situação, dizendo para nossos garotos darem o fora antes que se machuquem seriamente. Mas Yan Yangong tem um novo plano, exigindo o escudo como compensação por seu dano emocional. E apesar dos protestos de seu amigo, ele insiste em entregá-lo. Com um brilho demoníaco em seus olhos, ele promete que vai pegá-lo de volta muito em breve. Mais tarde, naquela noite, eles chegam a um prédio de empréstimos claramente prontos para um pouco de vingança. Lá dentro, os executores da guilda estão apenas relaxando em seu esconderijo, que claramente não é do mal. Enquanto o chefe assiste a uma reportagem sobre aventureiros desaparecidos, que surpresa, seu subordinado pergunta sobre um visitante semanal suspeito, mas é mandado cuidar da própria vida. E de uma sala nos fundos, uma energia seriamente sombria começa a vazar, onde parece que alguém está literalmente no menu para o jantar desta noite. Enquanto um cara apenas mastiga alegremente com uma trituração doentia, um barulho repentino lá fora interrompe a refeição. Então, o chefe envia um cara para verificar, que reclama que provavelmente é apenas um gato de rua, verdadeiramente um mestre em avaliação de ameaças. Então o escudo que eles roubaram cai com um estrondo, destruindo completamente o capô de um carro, e Yan Yangon aparece bem atrás dele, pronto para recuperar sua propriedade. E nossos garotos saem das sombras, iniciando oficialmente esta missão de reintegração de posse, enviando o capanga aterrorizado, tropeçando de volta para dentro para avisar sua equipe. O resto da gangue olha para cima, completamente surpreendidos pela intrusão, apenas quando os olhos de Yan Yangong brilham com poder demoníaco, atingindo o executor careca com um tremor de alma que o congela em puro terror. Esse é o sinal para Su Jinfeng se lançar na sala como uma bala de canhão humana, caindo com força sobre um dos capangas atordoados com força brutal. Ele destrói o lugar completamente, enviando corpos imóveis voando para todos os lados, e até mesmo arremessando um cara direto pela janela para uma saída dramática. Mas o chefe careca se recupera, gritando enquanto ativa alguma magia de fogo, revira a volta na trama. Ele é um mago. Este mago careca lança alguns chicotes de fogo, mas nosso garoto apenas se esquiva deles, e com a sala uma bagunça total, o chefe grita para alguém matar o garoto logo, mas os olhos de Yan Yangong brilham novamente, hora de outra rodada de tremor de alma, atingindo o chefe com força total, com aquela aura vermelha aterrorizante, o que é tão eficaz que o cara literalmente coloca sua própria arma na própria cabeça, fale sobre autossabotagem, e apenas assim, toda a equipe está fora de combate. Seu trabalho não terminou, no entanto, ele sente uma energia muito mais desagradável vindo de uma sala nos fundos. Então a porta se abre lentamente, porque é claro que ela faz isso, e nosso garoto entra pronto para qualquer novo inferno que esteja esperando. A primeira coisa que ele vê é um corpo meio comido sobre uma mesa, e então foi para lá que os aventureiros desaparecidos foram. Seguido por uma pilha legal e amigável de crânios no canto para completar a decoração, Yan Yangong finalmente confronta o canibal, chamando
chamando-o de parasita, mas este cara apenas zomba, ameaçando adicionar um aventureiro de nível 2 ao menu. A resposta do nosso garoto é apenas um pequeno sorriso, completamente indiferente, enquanto ele calmamente lembra o sujeito de sua promessa de pegar de volta o que é seu. Isso faz o canibal entrar em fúria, ativando sua própria magia de fogo para assá-lo vivo. Suas mãos se inflamam com algumas bolas de fogo de aparência séria. Este cara também é um mago, e toda uma saraivada de fogo é lançada direto em Yan Yangong, que apenas dança casualmente através do ataque com sua adaga em punho, deixando o mago canibal suando, percebendo que ele mordeu muito mais do que pode mastigar. E Yan Yangong se move como um flash, sua nova adaga deixando uma teia de cortes vermelhos no ar, e o canibal fica simplesmente confuso. O arquivo do garoto dizia curandeiro de nível 1, não liquidificador humano. Um rastro vermelho passa zunindo bem perto de seu rosto, um pouco perto demais para o conforto. Então a habilidade especial da adaga é ativada, concedendo um corte extra instantâneo para garantir. Este mago apenas olha para baixo, completamente atordoado pelo ataque repentino, agora sangrando de uma dúzia de cortes, antes mesmo que pudesse reagir. Nosso garoto então lhe oferece uma nova oportunidade de emprego, seu servo pessoal que honra. Isso, previsivelmente, não é bem recebido pelo mago canibal. Ele tenta se fortalecer uma última vez, agarrando sua própria mão para canalizar um pouco de magia de fogo desesperada. Mas Yan Yangong apenas lhe dá um olhar que diz: "Você já terminou?" Uma explosão massiva de energia sombria simplesmente vaporiza o sujeito no local. Da fumaça, uma figura sombria com olhos brilhantes emerge contra a lua, ostentando uma fivela de cinto dourada, espinhosa e muito chique. Acontece que o canibal era apenas um traje de carne para um demônio de elite nível 2 chamado Pundi. Este demônio não se impressiona, imaginando como seu hospedeiro foi derrotado por um mero aventureiro nível 2, casualmente mencionando que queimou seu transporte acidentalmente e precisa de um novo. Que inconveniência. Enquanto o demônio está ocupado monologando, Yan Yangong começa a conjurar um feitiço de demônio escravizado, e Pundi de repente se vira, sentindo que algo está errado, bem quando nosso garoto libera um vórtice giratório de energia vermelha diretamente nele. E este demônio apenas zomba que um feitiço lento nunca o atingirá, enquanto ele o acerta bem no rosto. A explosão é um inferno giratório de pura energia demoníaca, aquilo que prontamente queima o chão, fritando os capangas lá embaixo. Ops! E Yan Yangong percebe que precisa mudar de local rapidamente. Ele simplesmente atravessa o telhado para pegar um pouco de ar fresco, com Pundi logo atrás dele, zombando de sua tentativa de fuga, gabando-se de que seu fogo do inferno especial queimará qualquer coisa até virar cinzas. Este demônio atravessa a floresta como um míssil teleguiado, pousando quando perde seu alvo, chamando-o de ratinho astuto. Naquele momento, algo corta o ar bem ao lado dele, e Yan Yangong salta das árvores com um golpe descendente devastador, rasgando um corte massivo bem no peito do demônio, onde encara seu próprio ferimento em total descrença, então fica furioso, carregando uma explosão de fogo a queima-roupa em retaliação. Mas nosso garoto já está no ar, desviando do ataque com facilidade. Este demônio perde completamente a calma, jurando esfolá-lo vivo por aquela manobra, e com um rugido final, ele avança, gritando: "Você é meu agora!" Onde libera uma barragem inteira de bolas de fogo demoníacas, forçando Yan Yangong a correr por sua vida enquanto a floresta explode, e essa onda de pura destruição simplesmente continua vindo. Então nosso garoto dá um salto de fé direto de um penhasco. Ele aterrissa em uma ravina rochosa, a adaga pronta para um contra-ataque, mas Pundi está bem ali, zombando dele por se prender em um beco sem saída. Este demônio se gaba de que não há mais para onde correr, e então libera seu movimento supremo, o Canhão Inferno. Um feixe massivo de fogo do inferno simplesmente rasga o cânion, deixando uma cratera fumegante onde Yan Yangong costumava estar. Pundi começa a reclamar sobre o diabetes do seu último hospedeiro. Aparentemente chega de hospedeiros gordos para ele, mas seu discurso de vitória é interrompido por um barulho súbito, enquanto um golem blindado massivo cai do céu, colidindo diretamente no demônio com um impacto enorme. Esta coisa imobilizou Pundi, que parece completamente atordoado pela emboscada, imaginando como o humano sobreviveu ao seu ataque supremo. Ele olha para a cratera vazia, percebendo que era um chamariz, e ele entende. Foi atraído por uma armadilha pelo servo do garoto. Mas Pundi não terminou, carregando e gritando que isso não é o suficiente para detê-lo. Assim que Yan Yangong aparece, casualmente apoiado em seu novo golem de estimação, o feitiço de Yan Yangong envolve uma corrente brilhante bem ao redor do pescoço de Pundi. Enquanto ele conjura demônio escravizado, uma entidade sombria massiva pairando atrás dele, os olhos de Pundi ficam giratórios, o controle mental entrando em ação com força. E assim, Yan Yangong ordena que seu golem solte o novo animal de estimação. Este
Este primeiro assunto a tratar é, claro, revistar o demônio por todos os seus objetos de valor. Sai o escudo roubado e um monte de outras armas de aparência chique, seguidas por uma pilha muito boa de barras de ouro, dia de pagamento. Pundi explica que todo o tesouro da guilda está bem aqui, convertido em espólio. Nosso garoto fica chocado ao saber que isso é mais de 10 milhões apenas por intimidar novatos. Mas então uma corrente se parte. Esse não é um bom som. E um aviso do sistema confirma. O demônio está se libertando. Pundi se fortalece uma última vez, um olhar presunçoso em seu rosto, gritando morra, enquanto libera um ataque final desesperado, atingindo Yan Yangong com uma onda de energia a queima-roupa. Este ataque sai pela culatra espetacularmente, lançando Pundi para o céu e fazendo-o ser eliminado. Isso garante ao nosso garoto um nível acima em uma nova passiva, privilégio do Lorde, por drenar XP de seus servos. Ele agora está sobre as consequências com uma versão pequena e Gibi de Pundi, com olhos brilhantes. Yan Yangong exige que seu novo servo jure lealdade absoluta, seu poder estalando enquanto ele preenche outro espaço em seu espaço demoníaco. E assim Pundi é um servo leal de nível 3, pronto para ordens, sem necessidade de treinamento. E Yan Yangong sabe que as masmorras de baixo nível são uma farsa, então é hora de encontrar alguma ação não regulamentada, e sua primeira ordem para Pundi é simples: leve-o aos outros esconderijos de monstros. Enquanto isso, em um prédio de apartamentos aleatório, um cara de cabelo loiro atende a porta para uma entrega que ele nunca pediu, e ele arrasta a caixa enorme para dentro, convencido de que alguém está pregando uma peça nele com tijolos. Mas dentro está seu escudo roubado e um monte de barras de ouro, melhor pegadinha de todas. Um bilhete de Yan Yangong explica o presente e até lhe oferece um emprego para futuras explorações de masmorras, deixando o cara absolutamente chocado que alguém realmente recuperou suas coisas daquela guilda de renegados. Ele também está tendo um momento com sua primeira barra de ouro, o que é legal. Enquanto ele está lá dentro gritando por estar rico, o entregador apenas espera pacientemente do lado de fora da porta, que acaba sendo Pundi em um disfarce inteligente, relatando que a missão foi concluída. Que jogador de equipe! Yan Yangong parece satisfeito com a tarefa, mas ele já está na próxima coisa, agora montado em seu golem, enquanto pergunta a Pundi se eles chegaram ao próximo local. Pundi o levou a um templo massivo e ornamentado do Deus da Luz, uma escolha bem ousada para o passeio de um demônio. Este pequeno demônio explica que cada templo que eles destroem enfraquece o poder do Anjo da Luz, o que é toda a convicção que nosso garoto precisa para dar o sinal verde para um pouco de profanação divina. Ele diz ao seu golem, agora chamado Hack, para entrar no modo furtivo até que ele dê o sinal. De volta à antiga sede da Guilda Renegada, tudo o que resta é uma cratera fumegante e alguns sobreviventes confusos. O chefe do tesouro desta guilda, Jiu Tong, chega exigindo saber onde está seu irmão, o ex-chefe canibal, mas seus homens só podem relatar que uma estranha magia de fogo queimou tudo e todos até virar cinzas. Jiu Tong está furioso não com seu irmão morto, mas com as prioridades de 10 milhões de ouro, gente. Enquanto isso, dentro do templo, um cavaleiro da luz corrompido nível 3 monta guarda, e Yan Yangong já está cercado casualmente cultivando a XP da primeira baixa. Nosso garoto lhes oferece uma última chance de se renderem, sabe, por cortesia profissional. Mas a resposta deles é uma espada gigante na cara, então as negociações claramente acabaram. Yan Yangong apenas desvia e arranca a cabeça do cavaleiro, enquanto o outro corre, espada erguida para o golpe, apenas para ser atingido por um tremor de alma por seus problemas. Isso faz o pobre coitado voar, completamente atordoado pelo ataque mental, então todo o pelotão decide apenas avançar e empurrá-lo da ponte. Yan Yangong se prepara para atingi-los com outro tremor de alma, que é imediatamente bloqueado por um escudo brilhante que interrompe o feitiço. O plano B é simplesmente saltar sobre toda a linha de carga dos capangas blindados, descendo com um corte devastador direto através da formação deles. Sua lâmina abre um caminho limpo pelo ar e nosso garoto se torna um pinball da morte, ricocheteando entre os alvos. Esses cavaleiros estão atordoados, mas não podem recuar, ou seu supervisor os pegará. E falando no diabo, o supervisor de elite de nível 3 finalmente aparece. Ele vira a cabeça, finalmente notando o exército de um homem só destruindo suas tropas. Então balança um machado de batalha massivo, pronto para acabar com isso pessoalmente. O machado deste supervisor brilha com poder sagrado, pronto para um grande golpe, e seu ataque abre uma trincheira enorme bem no meio da ponte, eliminando seus próprios cavaleiros em uma exibição espetacular de fogo amigo. Ele ainda tem a audácia de chamar Yan Yangong de demônio por isso. A hipocrisia é impressionante. Enquanto isso, Pundi espirra, sentindo a sombra a quilômetros de distância, mas nosso garoto está totalmente bem, protegido por seu Golem Har, que aguentou o golpe como um campeão. Yan Yangong
Yangon oferece ao supervisor um gesto muito claro com um dedo por seus esforços. Este grandalhão fica ainda mais furioso, jurando fazê-los se arrepender de pisar em seu templo. Ele se prepara para outro golpe massivo, claramente não sendo fã de sutileza, trazendo um machado para baixo com tudo o que tem, e cortamos para uma cena completamente diferente onde a cabeça de um cara acabou de ser decepada. Seu amigo observa ela rolar, tendo um ataque de pânico perfeitamente razoável. Este pobre coitado está agora implorando por sua vida, encurralado contra uma parede. Um assassino de cabelo roxo o está interrogando sobre um ex-membro da guilda. Ele puxa uma foto de um cara com cabelo claro e um palito de dente. Este informante o reconhece imediatamente como Su Jinfang. Este assassino, Neta Hu, faz uma cara muito feia, exigindo saber onde ele mora. Com seu amigo morto no colo, o cara explica como Neta matou o tanque deles instantaneamente. Ele despeja o endereço inteiro em um único fôlego, apenas querendo viver. Neta pergunta se ele parece cruel, então diz para o cara cair fora, o que provavelmente significa morrer. Neta Hu revela que estava apenas brincando sobre deixar o cara ir, que surpresa. Então libera um feitiço chamado Lâmina Mágica, Coração Oculto, só pra ser extra. E um único pisão envia uma onda de energia pelo chão, jogando o pobre informante direto na parede de tijolos. Este cara é literalmente partido ao meio, uma maneira muito permanente de resolver pontas soltas. E com o trabalho feito, Neta apenas checa seu telefone e diz próximo, como se estivesse pedindo pizza. Enquanto isso, cortamos para um prédio de apartamentos de aparência totalmente normal, onde Su Jinfang ouve uma batida em sua porta. Ele espreita para fora, provavelmente, esperando outro presente de Yan Yangong. Mas é Neta Hu perguntando se ele é o homem que está procurando. E estamos de volta ao templo, onde um cavaleiro importante está relaxando em um trono dourado que avista um intruso solitário caminhando pelo longo tapete vermelho. E é nosso garoto Yan Yangong, agora nível 4 e pronto para o trabalho. Este cavaleiro está furioso, chamando-o de inseto e se perguntando por que o supervisor está relaxando. Então Yan Yangong tem uma ideia, segurando uma pequena barata que ele prontamente esmaga em sua palma. Então pergunta se aquele é o supervisor que eles estão procurando, que troll. Ele casualmente joga a cabeça real do supervisor, que rola a escada abaixo, e a cabeça para, confirmando que o cara definitivamente não vai acordar de novo. Este novo cavaleiro fica atordoado, percebendo que Yan Yangong acabou de derrotar uma elite sozinho, sem um arranhão. A abertura para desferir um corte de contra-ataque limpo, enviando o comandante blindado voando para trás pelo ar. Mas nosso garoto percebe que este chefe é muito mais rápido e forte que o anterior, enquanto o impulso do cavaleiro o envia rolando pelo telhado também. Então, Yan Yangong começa a reunir uma energia sombria de aparência desagradável em sua mão. Então impulsiona-se do chão para lançar uma bola de pura destruição roxa. Mas Argus está pronto, levantando um escudo de luz para bloquear o ataque. E a magia sombria bate direto na barreira sagrada, explodindo em uma explosão massiva que faz a tela tremer, que se dissipa para revelar o cavaleiro ainda de pé de alguma forma. E ele fica perplexo sobre como seu escudo mais forte foi estilhaçado por uma habilidade de fogo de baixo nível. Mas antes que ele possa terminar seu pensamento, uma lâmina já está em seu pescoço, porque Yan Yangong está logo ali, atrás dele, pronto para terminar o trabalho. Argus reclama de um ataque furtivo antiético com uma faca em sua garganta. Veja bem, Yan Yangong rebate, perguntando onde estão seus princípios por servir a uma deusa traidora. E com isso, a cabeça do cavaleiro sai voando, problema resolvido. Mas sua mão ainda segura a espada, o que não é um bom sinal. Este corpo sem cabeça apenas se levanta e balança a espada de qualquer maneira. Fale sobre dedicação ao trabalho. Nosso garoto fica atordoado, perguntando como ele ainda está lutando após um tiro certeiro. Acontece que o cavaleiro está brilhando com algum tipo de magia de revivificação sagrada. E Yan Yangong percebe que essa cura está muito além de qualquer coisa que ele já viu. Esta maravilha sem cabeça então se prepara para um soco devastador, enviando nosso garoto voando pelo telhado. Brilhando com poder, Argus se prepara para transformá-lo em cinzas, liberando um ataque de flash radiante massivo que pega Yan Yangong completamente desprevenido. Um enorme feixe de luz sagrada irrompe no céu, e após a poeira baixar, o cavaleiro apenas fica lá olhando para cima. De repente, estamos em um flashback onde Argus está reclamando de seus guardas inúteis. E ele tem um lampejo repentino de reconhecimento. Ele se lembra de um Yan Yangong novato de anos atrás, chocado por ele ainda estar vivo. Esta memória mostra seu colega de equipe sendo espancado sem piedade pela guilda do Escorpião Ju, que então foi ao tribunal de aventureiros, buscando justiça do próprio Argus.
Argus. Naquela época, seu colega de equipe foi incriminado por roubo e teve sua licença de aventureiro revogada. Enquanto o verdadeiro culpado, Jutong, saiu sem uma única consequência, a justiça é cega, eu acho, e o oficial corrupto que tomou aquela decisão era o próprio Argus, que parece absolutamente horrorizado por ser confrontado sobre seu passado. Ele tenta justificar com algum lixo sobre o favor da deusa, agindo de forma arrogante. Então, de volta ao presente, o cavaleiro sem cabeça se fortalece, prometendo que este próximo ataque é impossível de desviar. Sua espada brilha com uma quantidade insana de poder sagrado e invocando uma lâmina massiva de luz dos céus, chamada Julgamento de Luz. Yan Yangong salta para trás, evitando por pouco o impacto inicial que estilhaçou o chão. Enquanto a espada gigante cai direto no telhado, ele sente a trava mágica e sabe que é hora de usar as armas pesadas. Reunindo um vórtice rodopiante de energia rosa ao seu redor, ele libera um escudo de tempo ardente, uma habilidade que literalmente come a linha do tempo do ataque do inimigo. E Argus finalmente entende como ele sobreviveu antes, mas zomba que a sorte não o salvará duas vezes. Esta espada sagrada desce com velocidade e poder cegantes, vindo direto para a posição de Yan Yangong. Mas o ataque é parado friamente pela barreira de energia rosa. Argus não consegue acreditar que um novato tenha um escudo tão forte, mas ainda assim o menospreza. Yan Yangong apenas levanta a mão, mantendo a defesa calmamente, enquanto a lâmina maciça pressiona para baixo, fazendo rachaduras se espalharem como teias de aranha pelo seu escudo. Este escudo racha sob a imensa pressão, com pedaços voando para todos os lados, e finalmente se estilhaça, com Yan Yangong se perguntando se usou mana demais. Esta explosão faz o cavaleiro sem cabeça cambalear para trás pelo ar, abrindo uma cratera enorme bem no telhado, deixando Argus completamente atordoado por nosso garoto ter sobrevivido a outro ataque supremo. Yan Yangong explica que sua habilidade de queimar tempo também funciona em ataques inimigos, contanto que a diferença de nível não seja insana. Com a sua mana baixa, ele declara que é sua vez de contra-atacar, liberando um inferno de explosão de alma e despejando todo o seu poder restante em um único golpe. Um vórtice gigante de energia sombria espirala em direção ao cavaleiro e Argus apenas se prepara, pronto para receber o golpe de frente. Este feixe maciço atinge sua espada com força incrível, e até mesmo esse prodígio sem cabeça está lutando para se segurar por sua vida. O ataque de Yan Yangong continua aumentando a pressão, finalmente sobrepujando o cavaleiro e estilhaçando toda a plataforma abaixo dele. Todo este telhado é simplesmente reduzido a estilhaços pelo puro poder. No meio da cratera, Argus ainda está de pé de alguma forma, e ele está realmente impressionado, admitindo que Yan Yangong é mais durão do que parece, mas então chama o dano de um pequeno arranhão, o ego desse cara. Luz sagrada começa a girar ao redor dele, enquanto ele se gaba de seus poderes de cura instantânea. Mas de repente ele fica confuso, com os olhos completamente injetados de sangue, pois a energia sombria começa a corroer sua armadura sagrada, e sua habilidade de cura instantânea simplesmente para de funcionar completamente, porque essa magia de queimar almas está destruindo-o por dentro. Ele finalmente entende. Este ataque veio com um efeito colateral desagradável, e a dor força o prodígio sem cabeça a se ajoelhar. Yan Yangong aponta calmamente que esta é a segunda vez que ele se ajoelha hoje, até provocando-o por ter joelhos fracos para um cavaleiro poderoso de alto nível. Argus imediatamente começa a implorar por sua vida, prometendo fazer qualquer coisa, fale sobre uma mudança de tom, mas nosso garoto não terminou, dizendo que esqueceu de completar sua história, deixando o cavaleiro totalmente confuso sobre o que está acontecendo. Este flashback continua, mostrando seu colega de equipe na lista negra e incapaz de encontrar trabalho, enquanto todos ao seu redor apenas fofocavam, culpando-o por cruzar o caminho da poderosa família Zhu. Esta injustiça levou seu amigo ao desespero absoluto. Então Yan Yangong e seus amigos juntaram seu dinheiro para ajudá-lo, mas eles chegaram ao apartamento dele tarde demais. De volta ao presente, ele pergunta a Argus se ele realmente acha que o deixaria escapar, e o cavaleiro faz uma última oferta desesperada de se tornar seu servo leal. Yan Yangong diz tudo bem, e Argus pensa que está realmente seguro planejando um contra-ataque. Então nosso garoto apenas balança sua espada e corta a cabeça dele novamente. Ele então esclarece o acordo, claro, você pode me seguir, mas tem que estar morto primeiro. Com o cavaleiro finalmente morto, nosso garoto sobe de nível em algumas novas habilidades legais, mas ele está mais preocupado com o motivo pelo qual seu servo não lhe enviou nenhum RCP pela luta. Ele está gritando mentalmente com seu cara, Pandy, perguntando se ele tem feito corpo mole no trabalho, e Pandy relata nervosamente que está lidando com uma situação complicada, que acaba sendo um impasse de 3 lados em um estacionamento assustador. Esse cara que ele está protegendo é um sujeito de cabelo rosa que já está sangrando no chão, e eles estão enfrentando um assassino profissional chamado Neta Hu, que parece irritado.
Pandey faz todo um discurso sobre como o cara atrás dele pertence ao seu suzerano, enquanto o homem ferido se pergunta se Yan Yangon enviou esse novo lacaio para salvá-lo. Ele tenta avisar Pandey que esse assassino é perigoso, lembrando de uma hora antes, quando foi atacado em seu próprio apartamento. Esse personagem, Netahu, simplesmente o jogou casualmente direto através de uma janela, enviando-o voando para fora do prédio em uma chuva de vidro. Mesmo sendo um tanque, ele foi aparentemente nocauteado com um único golpe, apenas para acordar neste terreno baldio com o assassino esperando por ele. De volta ao presente, Pandey decide que é hora de agir, avançando com um soco direcionado bem no rosto do assassino, mas ele fica atordoado ao perceber que esse cara é ainda mais rápido que seu mestre, enquanto Netahu desvia sem esforço e aparece acima dele no ar, alcançando para baixo com uma mão brilhante para terminar a luta de vez. Netahu dispara uma rajada giratória de magia de vento, tentando acabar com isso rápido, liberando seu ataque de torre de vendaval bem em Pandey, mas o servo apenas desvia casualmente dos anéis invisíveis de força, evitando por pouco um corte que foi direcionado bem para seu pescoço. Ele aterrissa suavemente, sem nem suar com o ataque surpresa. Este assassino está completamente atordoado, perguntando-se como alguém poderia ver sua lâmina invisível, e Pandey admite que não consegue, mas pode sentir a magia e sabe ser cauteloso, afinal, ele aprendeu com o melhor, tendo caído nas armadilhas de túnel de seu mestre antes. Netahu apenas zomba, dizendo que foi sorte de principiante, e avança com um soco. Então Pandey contra-ataca com um chute que estilhaça o chão de concreto entre eles. Esse poder bruto faz o assassino cambalear para trás, enquanto Pandey fecha a distância em um flash para pressionar seu ataque. Sua próxima troca faz Pandey voar direto para o ar, deixando-o caindo desamparado em direção às vigas do teto. Netahu já está abaixo dele, pronto para atacar no segundo em que ele cair. Pandey percebe que está muito lento para lançar um feitiço e lembra das ordens de seu mestre, sem forma demoníaca fora das masmorras, o que é um momento fantástico. A mão desse assassino brilha, enquanto ele reúne um vórtice giratório de vento, formando uma lâmina maciça e afiada como navalha, apontada direto para cima. Tudo o que Pandey pode fazer é assistir com horror enquanto o ataque grita em sua direção, e ele se conecta, enchendo o ar com um spray de sangue e vidro estilhaçado. Pandey atinge o concreto com força, sangrando daquele último ataque. Ele está absolutamente se culpando por não conseguir proteger o amigo de seu mestre. Enquanto Netahu se gaba de que sua lâmina invisível tem mais de um truque, mas um alerta do sistema aparece. Yan Yangon acabou de compartilhar uma habilidade de invocação gêmea. Este assassino apenas sorri, movendo-se para desferir o golpe final. Então, com seu último suspiro, Pandey ativa a invocação reversa para seu Lorde Demônio. Ele pede desculpas por falhar, enquanto a energia sombria o engole completamente. Netahu está totalmente perplexo. Seu alvo simplesmente desapareceu no ar. E através da garagem, um portal se fecha atrás de Yan Yangon, que agora está protegendo os dois caras. Este assassino está suando frio, incapaz de acreditar que não conseguiu nem rastrear aquela velocidade. A primeira ordem de serviço de Yan Yangon é esculachar o tanque por ter apanhado tanto prioridades. Sabe como é? Esse cara, Jing Feng, apenas ofega que está vivo graças à intervenção de Pandey. Netahu percebe que este recém-chegado é seu outro alvo, basicamente um serviço de entrega para a morte. Nosso garoto apenas coloca um dedo nos lábios, dizendo ao assassino que não é a vez dele de falar. Este assassino está absolutamente vibrando de raiva com o puro desrespeito. Yan Yangon ordena que Pandey leve Jing Feng para um lugar seguro, prometendo curar ambos mais tarde. Com um único passo à frente, ele faz rachaduras se espalharem como teias pelo chão. Então pisa casualmente na lâmina de vento invisível de Netahu, estilhaçando-a completamente. Chamando-o de arrogante, o assassino desfere um soco com tudo o que tem, mas o próprio punho de Yan Yangon, estalando com poder sombrio, encontra-o de frente. Esse soco conecta com força suficiente para rearranjar completamente um rosto, enviando Netahu girando para trás pelo ar como um boneco de pano, e ele colide contra a parede distante com um estrondo de quebrar ossos. De joelhos, o assassino já parece estar em mau estado, tossindo sangue e se perguntando que diabos acabou de atingi-lo. Ele força o cérebro, percebendo que este garoto não está em nenhuma de suas listas profissionais. Então o assassino decide que é hora de parar de brincar e ficar sério. Mas Yan Yangon já está em cima dele, fechando a distância com um chute, e Netahu não consegue acreditar na velocidade com que nosso garoto está se movendo, o que é aparentemente tudo parte de seu plano mestre, que gênio. De repente, círculos mágicos brilhantes se rompem do chão, bem debaixo dos pés, atingindo Yan Yangon com feixes de energia imobilizadora. Netahu se gaba
acaba à distância, pensando que o prendeu para sempre, até começando uma palestra sobre como as lutas são mais do que apenas poder. Seu discurso presunçoso sobre ser um veterano experiente é interrompido por um pânico repentino, enquanto uma luz dourada brilhante simplesmente estilhaça a armadilha por dentro. Yan Yangon está lá completamente imperturbável, envolto em um escudo cintilante, deixando o assassino absolutamente chocado, imaginando se ele está lutando contra um cavaleiro sagrado. Nosso garoto apenas o chama de decepção, dizendo que sua avó bate mais forte ou algo assim. A confiança de Netahu evapora completamente, substituída por puro terror absoluto. Yan Yangong o chama de fraco demais para sequer se dar ao trabalho de matar, entregando uma ameaça para toda a sua guilda. E o assassino está apenas fervendo de raiva, completamente sem palavras. Sua mão literalmente treme de raiva, enquanto nosso garoto apenas fica lá parado. Então Netahu finalmente perde o controle, gritando que não será menosprezado. Liberando seu movimento supremo, o corte inicial da lâmina brilhante, uma tempestade de corte de energia rasga a garagem, mas a expressão de Yan Yangong basicamente diz que você está pedindo por isso. Todo esse show de luzes simplesmente se estilhaça inofensivamente contra seu escudo dourado, levantando uma enorme nuvem de poeira e detritos com o impacto. Quando a fumaça baixa, o chão está destruído, mas é só isso. Ele informa calmamente ao assassino que seu dano ainda não é suficiente para romper, o que força Netahu a sacar uma adaga vermelha de aparência desagradável como último recurso. Os olhos do nosso garoto imediatamente se fixam na nova arma, e com um grito desesperado, o assassino avança para um golpe. Yan Yangong apenas levanta uma mão, chamando toda a tentativa de fútil, enquanto a adaga para a morta a poucos centímetros de seu peito. Este deveria ser seu trunfo, uma espada matadora de demônios projetada para ser imparável contra escudos, para o que Yan Yangong dá um olhar que simplesmente grita: é mesmo! O escudo começa a rachar, mas a adaga supostamente inquebrável também, deixando Netahu olhando horrorizado enquanto seu trunfo se desfaz em poeira em sua mão. Com seu trunfo destruído, Yan Yangong apenas segue com um chute no rosto, enviando o assassino direto pelo teto da garagem, e Netahu está apenas gritando, incapaz de acreditar que havia um segundo escudo. Agora ambos estão despencando pelo ar, o que é uma má posição para se estar. Então o assassino começa a implorar, ameaçando-o com a ira de sua guilda, para o que Yan Yangong basicamente responde. E o puro terror no rosto desse cara diz tudo. Ele ficou sem opções. Uma tempestade de energia demoníaca carmesim gira em torno do punho do nosso garoto, e ele libera tudo em um golpe final devastador. Este soco envia Netahu voando por todo o campo, colidindo-o contra uma montanha distante, com força suficiente para estilhaçar o pico. Tudo o que resta é uma enorme explosão e uma nuvem de poeira. Enquanto Pondi e Jing Feng apenas observam a fumaça subir a quilômetros de distância, Pondi está suando frio, percebendo que seu mestre copiou e melhorou suas habilidades na hora, mas Jing Feng apenas atribui isso a um jogador de alto nível, intimidando um de baixo nível. Seu servo, no entanto, está se divertindo como nunca, sorrindo sobre o renascimento dos demônios. De volta à montanha, Yan Yangong recebe um alerta do sistema. Netahu está oficialmente derrotado. Ele até saqueia as cinzas do cara, que podem ser usadas para a conversão demoníaca, porque é claro que podem. Isso lhe dá uma percepção sombria. Matar outros aventureiros é muito mais eficiente do que farmar monstros. Com uma nova estratégia de nivelamento muito mais sombria em mente, ele mira em uma masmorra de nível 3. Uma nova cena abre com um corte brutal de espada. Algum pobre cara mascarado está prestes a ter um dia muito ruim. E por dia ruim, quero dizer ser cortado exatamente ao meio. Outro aventureiro morde a poeira, rendendo ao assassino uns legais 50 de XP. Esse novo psicopata Juin está na verdade entediado por ter matado o cara rápido demais, quando seu segundo irmão aparece com um sarcasmo maior. Este irmão, Jutong, pergunta por que ele está de repente farmando em uma masmorra. Então zomba dele por cobrir os rostos de suas vítimas, perguntando se ele tem pesadelos. Juin explica que não é sobre medo, é para que ele possa focar em seus olhos, porque observar a vida se esvair lhe dá a emoção suprema. Que figura! Ele corta a conversa fiada, perguntando ao irmão o que ele realmente quer, e Jutong está aqui para entregar um pouco de XP fresco, já que conhece seu hobby. Ele tem um aventureiro de nível 5 na mira e um prêmio muito maior. A localização do alvo é um prédio de apartamentos de aparência tranquila, onde Yan Yangong está relaxando enquanto Jing Feng faz exercício.
exercícios. Jing Feng questiona por que nosso garoto não está farmando. Tudo isso enquanto segura um peso de 50 quilos sobre o rosto. Ele está confinado há dias, o que é bem fora de seu personagem. Mas Yan Yangon revela seu segredo. Ele terceirizou o nivelamento para seus subordinados. Em uma masmorra de nível 6, seu exército demoníaco está farmando, com Pondi supervisionando alegremente toda a operação, como um gerente orgulhoso. Pondi está em seu trono de pedra, bancando o gerente e gritando para todos trabalharem mais. Enquanto o resto do esquadrão demoníaco está lá embaixo fazendo todo o trabalho pesado, um demônio bem vestido o chama por apenas ficar sentado dando ordens, e o cavaleiro blindado Argus imediatamente ameaça o novato por sua insolência. Pondi puxa a carta da antiguidade, alegando que ele é o manda-chuva, já que está aqui há mais tempo, o que aparentemente ofende o demônio inseto gigante que avança contra o falastrão. Para resolver essa pequena disputa de trabalho, Pondi propõe uma competição, um concurso para ver quem consegue farmar mais XP para seu mestre. No momento certo, uma horda de diabretes roxos surge pronta para um massacre. Pondi imediatamente libera um ataque massivo de sopro de fogo na multidão, e instantaneamente acumulando uma enorme sequência de notificações de mais 15 XP. Essa explosão vaporiza absolutamente a turba, deixando apenas esqueletos carbonizados para trás, que então prontamente se desintegram em nada além de poeira, e ele está bem satisfeito com o aumento de poder de sua nova forma. Mas um diabrete consegue escapar pelo caos e desferir um golpe, enquanto outro se aproxima por trás com um porrete. Esse demônio de terno apenas zomba dele por estar ocupado demais roubando abates para vigiar suas próprias costas. Enquanto outro diabrete salta, o rival aponta que esses grandes ataques consomem muita mana, antes de revelar presunçosamente que ele não é o único com habilidades de Ea, e ele dispara um feixe de energia limpa que corta um inimigo em dois. O ataque Ea desse rival atravessa os imps restantes, liberando sua lâmina invisível. Slash, aterrado com um olhar presunçoso, este vórtice de cortes simplesmente estraçalha a multidão inteira instantaneamente, e ele se gaba para Pondi, perguntando como seu Ea se compara àquele sopro de fogo. Para não ficar atrás, o cavaleiro blindado Argus entra na ação, agradecendo sarcasticamente ao cara por agrupá-los tão bem para ele. Esse demônio de terno está perdendo a cabeça. Aparentemente existe uma etiqueta para roubar kills. Argus simplesmente invoca um pilar maciço de fogo sagrado do céu, e seu clarão sagrado vaporiza completamente a próxima onda de monstros. Enquanto isso, Yan Yangon está apenas dando um passeio, enquanto o XP inunda sua tela, bem satisfeito que seus lacaios estejam ficando tão competitivos lá embaixo. Uma voz o chama para um portal que acabou de se abrir em uma rocha próxima, e nosso garoto se vira para ver quem é, e encontrando um guerreiro anão de nível 5 chamado Dove esperando por ele, seu novo amigo sussurra que anões são gananciosos o suficiente para eliminar um grupo por um seixo, mas Dove, que tem uma audição excelente, bate seu martelo no chão em protesto. Ele então esclarece que sim, a ganância é uma força, mas a lealdade é ainda melhor. Esse amigo garante a Yan Yangon que eles são conhecidos de guilda confiáveis, então nosso garoto concorda. Mas ele aponta que eles estão com 2 pessoas a menos para a masmorra de 5 pessoas, e seu amigo apenas sorri e diz para ele olhar para cima, e lá em cima aparece uma mulher gigante e corada de trás de uma rocha. Conheçam Eileen, uma arqueira gigante de nível 5, e sim, ela é enorme. Ela imediatamente fica tímida e se esconde atrás de sua montanha de tamanho pessoal, enquanto seu amigo apenas ri, dizendo que ela é na verdade bem tímida. Yan Yangon então pergunta sobre o 5º e último membro, quando uma nova voz pede desculpas pelo atraso, culpando o trânsito de todas as coisas. Este grupo inteiro se vira para ver quem finalmente está aparecendo, e não é ninguém menos que Juin, o assassino psicopata de antes. Ele está monologando internamente sobre como esses novatos o subestimam. Oh, a ironia. E esse amigo garante por ele, inventando uma história triste sobre uma recomendação. Mas os instintos de Yan Yangon estão gritando que algo está muito errado com esse cara. Juin apenas emana a vibração mais assustadora e indigna de confiança imaginável, enquanto todos eles estão diante da entrada de uma floresta encantada de nível 6. Com o grupo reunido, todos eles seguem em direção ao portal. Mas um flashback nos leva a 2 horas antes, de volta ao apartamento, onde Yan Yangon estava preocupado com outra guilda pegando a masmorra primeiro. Ele disse ao seu amigo para enviar as coordenadas enquanto ele preparava uma equipe, e vemos esse mesmo amigo saindo do apartamento apenas para a porta se abrir para uma floresta assustadora com névoa roxa, não um corredor. Ele é recebido pelo grupo de emboscada, percebendo que isso era uma armação o tempo todo. O colega desse traidor já está ficando assustado, mas o traidor apenas diz para ele aguentar firme para acalmar seus nervos. Alguém lhe oferece um pirulito gigante em um palito. É de Eileen, que o chama de seu pirulito mágico anti-ansiedade, porque é claro que é. Esse cara aponta que o doce dela é
basicamente uma arma de impacto, o que é uma avaliação justa. Os olhos de Yan Yangon se estreitam, seu senso de perigo está definitivamente formigando. Ele para o grupo, percebendo que seu companheiro anão, Dove, desapareceu. Enquanto isso, Dove está tendo uma experiência religiosa com algumas rochas brilhantes. Ele encontrou uma caverna maciça de minério mágico azul, já contando seu futuro ouro. Sem perder tempo, ele imediatamente começa a atacar os cristais. Mais fundo, ele avista ainda mais espólio, e a ganância é absolutamente palpável. Esta caverna inteira está brilhando com tesouros até onde a vista alcança. Ele sobe em uma saliência para ter uma visão melhor, e avista o verdadeiro prêmio, um aglomerado gigante e brilhante de minerais amarelos super raros. Seu rosto de estudo, ele encontrou a mina de ouro absoluta. Gritando que é tudo dele, ele pula para reivindicar seu tesouro como um louco. Sua picareta desce para o primeiro golpe glorioso, mas ela apenas ricocheteia com um clangor alto sem nem arranhar a superfície. De repente, o chão abaixo dele começa a brilhar com uma energia estranha e crepitante. Ele está completamente confuso, imaginando o que diabos ele acabou de atingir. De volta ao grupo, o traidor casualmente explica que anões simplesmente não conseguem resistir a uma boa mina. Um barulho repentino deixa Yan Yangon em alerta máximo, enquanto seu companheiro nervoso aponta para o cume. É Dove gritando a plenos pulmões e correndo por sua vida. Ele está sendo perseguido por um enxame de pequenos golems de pedra furiosos, e o traidor apenas zomba, ridicularizando-o por ter medo de alguns monstros. Mas Dove não estava correndo deles. Ele estava correndo do que estava atrás deles. Um chefe raro de nível 7 emerge. Um espectro choroso que se eleva acima de todos. De repente, a equipe do traidor não parece mais tão durona. Esse traidor está, na verdade, irritado porque o anão trouxe um chefe, arruinando seus planos de emboscada. Ele decide que talvez, apenas talvez, viver seja melhor do que conseguir aquele XP. Bem nessa hora, a entrada da caverna começa a brilhar com vibrações seriamente ruins e uma explosão de energia maciça irrompe da mina. Essa explosão abre uma cratera enorme, fazendo o grupo correr para se esconder. Um dos traidores é jogado bem aos pés do chefe, timing perfeitos. Aquele espectro gigante apenas abre sua boca, carregando um ataque de aparência desagradável, liberando um raio devastador de pura energia verde. É uma explosão maciça de área de efeito, lavando todo o campo de batalha. Mas assim que atinge, Yan Yangon finca os pés. Os outros estão surtando, percebendo que não há como desviar disso. Nosso garoto levanta um escudo de luz, dizendo a todos para ficarem atrás dele. E o escudo sagrado de Yan Yangon segura a explosão maciça do espectro, protegendo todo o grupo. Mas a energia corrosiva continua martelando a barreira e sua defesa começa a rachar e chiar sob a tensão, enquanto o ataque semelhante a ácido derrete o próprio chão ao redor deles. Com o estilhaço final, o escudo cede completamente e um dos amigos do traidor recebe uma cara cheia de gosma corrosiva por seus problemas. Yan Yangon sabe que seu escudo é fraco demais para um chefe de nível 7, deixando todos vulneráveis. Então ele imediatamente muda de marcha, ativando uma habilidade de invocação de troca. A energia rodopiante de Dark irrompe de sua mão, pegando o traidor e Dove completamente de surpresa. E quem aparece senão Hark, o demônio inseto gigante do concurso de cultivo de XP. Dove está perdendo a cabeça. Um aventureiro de baixo nível invocando um demônio é basicamente impossível. Sem perder o ritmo, Yan Yangon ordena que seu lacaio cave um túnel de fuga, e Hark imediatamente bate na terra, esculpindo um caminho, enquanto os outros correm para o buraco. Eles perguntam qual é o plano dele, mas ele apenas os afasta, dizendo-lhes para se apressarem enquanto ele segura a linha. Eles começam sua descida, nervosamente esperando que ele esteja logo atrás deles. Até que Aileen explica friamente que ele não virá, ele está ficando para trás para bloquear o ácido. Esse traidor apenas diz a David que está tudo bem, alegando que nosso garoto está prestes a subir de nível. Uma escolha de palavras muito suspeita. De volta à superfície, o espectro choroso paira sobre o campo de batalha, agora vazio. Esse traidor observa de uma distância segura, tendo enganado todos os outros, e ele já está se parabenizando por fugir que herói. Enquanto isso, o espectro choroso carrega outra bola de pura perdição, suas lágrimas verdes brilhantes, prometendo um dia muito ruim para alguém. Essa enorme explosão de energia atinge em cheio a última posição conhecida de Yan Yangon. Mas o traidor fica absolutamente chocado ao ver nosso garoto simplesmente aguentar. Seu cérebro entra em curto-circuito, tentando entender como isso é possível. Acontece que Yan Yangon acabou de subir convenientemente para o nível 6, o que melhorou seu escudo de chamas para uma armadura de chamas persistente que drena mana. De seu pequeno poleiro de covarde, o traidor não consegue acreditar no que vê e ele está tendo um colapso total por causa do aumento de poder impossível. Mais um flashback de 5 minutos atrás revela o segredo, seus lacaios, que
estiveram trabalhando duro em outra masmorra completamente diferente. Eles estiveram farmando um poço enorme de monstros apenas para canalizar todo o XP para seu mestre. E um deles até nota que Hark acabou de ser invocado para longe por um tempo. Outro está praticamente vibrando de empolgação, esperando ser o próximo a ser chamado. De volta ao presente, Yan Yangon olha para o chefe imponente pronto para o round 2, que agora está preparando um bom e velho ataque de pisão. Seu pé massivo desce com força suficiente para estilhaçar o chão, mas nosso garoto já está pensando em estratégia. Notando que monstros grandes têm pernas lentas, ele passa rápido por baixo do pisão, usando a própria perna dele como cobertura, o que faz o espectro gigante cambalear para trás completamente desequilibrado, e ele cai no chão com um baque que abala o mundo. Com um movimento de pulso, Yan Yangon invoca uma nova arma, um espadão dourado ridiculamente grande, porque é claro que ele faz isso. Ele então se lança no ar, pronto para causar dor. Descendo como um meteoro bem na cara do chefe, esse impacto racha sua cabeça de pedra, e isso deve ter doído. Atordoado, o espectro fica parado lá, provavelmente se perguntando que ano é, segurando sua cabeça enquanto cambaleia após aquela surra sagrada. Mas Yan Yangon já está se preparando para outro ataque, girando como um peão, e desta vez ele está mirando direto na órbita ocular. Ele libera um clarão de luz sagrada com potência máxima, só para garantir, envolvendo toda a área em um pilar massivo de fogo sagrado. De seu poleiro de covarde, os traidores assistem o chefe ser absolutamente vaporizado, e o traidor principal alega presunçosamente que isso é jogabilidade básica para o nosso cara. Que mentiroso, parado nas consequências. Yan Yangon sente que algo não está certo, pensando que a luta foi quase asterisco, fácil demais asterisco, para um chefe raro um nível acima. De repente, energia verde começa a chiar do chão ao redor dele. Conforme os restos do chefe se dissolvem em um enxame de partículas brilhantes, essas partículas brilhantes começam a girar juntas, porque é claro que o chefe não está morto. Em vez disso, ele entra em erupção em uma onda massiva de energia corrosiva, atingindo Yan Yangon bem na explosão, sua mana já gritando por socorro. Toda essa área é bombardeada com névoa mortal verde, e nosso garoto é jogado para trás, mal conseguindo se manter de pé contra a onda de choque. Sua mana está praticamente no zero, significando que aquela armadura de chamas chique está prestes a desaparecer. Agora, todo o campo de batalha está envolto em uma névoa espessa e venenosa. De seu ponto seguro, o traidor explica que isso é apenas o ácido do chefe evaporando, um novo recurso divertido de campo de batalha. Seu amigo está, como de costume, prestes a ter um ataque de pânico. Esse traidor percebe que esta é uma segunda fase, e se pergunta por que Yan Yangon não está apenas enxameando com lacaios. Dentro da névoa, Yan Yangon está ganhando tempo, esperando seus lacaios subirem de nível para ele. Ele se move silenciosamente pela névoa, caçando aquele traidor. Seus olhos travam em um ponto, pensando que encontrou seu alvo, então ele imediatamente se lança para frente, carregando uma bola de fogo. Esse ataque voa cegamente para a névoa, uma sonda ígnea de destruição. Ele explode em um clarão vermelho, esperando expulsar alguém, mas uma mão fantasmagórica simplesmente o rebate, e Yan Yangon percebe que é um chamariz. Este asterisco, verdadeiro asterisco chefe, se materializa bem atrás dele para um ataque furtivo clássico. Ele o agarra pelo rosto, tentando drenar sua armadura, mas nosso garoto acha que ele está cometendo um grande erro, e com um rugido desafiador, ele esmaga seu punho no chão, desencadeando um contra-ataque próprio. Os olhos desse espectro brilham com uma luz verde, claramente não terminado com essa luta. Então Yan Yangon balança sua espada dourada massiva para enfrentar o desafio, aparando uma garra sombria da segunda forma, muito mais rápida do chefe. Das margens, o amigo do traidor aponta que a névoa ácida finalmente se dissipou, e veja quem é o outro traidor, Yonkin, acenando como se fossem velhos amigos. Ele afirma que Dove e Aileen voltaram para buscar minério, uma história tão fraca que você podia ver através dela. Enquanto isso, dentro dessa mesma caverna, Dove está tendo o melhor momento de sua vida, gananciosamente pegando cristais azuis brilhantes, praticamente rindo que está prestes a ficar rico, um verdadeiro mestre das finanças. Bem nesse momento, um pé esmaga o próprio cristal que ele estava tentando alcançar, e é Aileen pairando sobre ele com uma energia séria de precisamos conversar. Ela está aterrorizada, perguntando a ele o que diabos ele está realmente asterisco pegando, mas Dove apenas parece confuso, completamente alheio ao perigo. Então a ficha cai como uma tonelada de tijolos. Acontece que esta mina é na verdade um enorme poço funerário cheio de esqueletos. Esse anão perde a cabeça, gritando sobre o túmulo de um rei anão ganancioso. Sua bolsa de tesouro se abre, revelando uma pilha de crânios e ossos. Ele fica ajoelhado em um cemitério, seu plano de enriquecimento rápido em ruínas absolutas. Esse pobre coitado finalmente entende que foi enfeitiçado no segundo
em que entrou, Aileen apenas pergunta por que ela não foi afetada e ele não tem nada, absolutamente nenhuma ideia. A teoria brilhante de Dove é que ele é baixo, então ele foi envenenado mais, uma verdadeira mente científica. De volta à superfície, o amigo do traidor se oferece para ir buscar os outros na caverna, mas ele não está recebendo absolutamente nenhuma resposta de Yonkin. Então ele estende a mão para chamar sua atenção e sua mão atravessa ele. É uma maldita ilusão. Um momento depois, ele olha para baixo para ver uma mão saindo de seu próprio peito e seu cérebro entra completamente em curto-circuito pelo choque. Ele avista o asterisco verdadeiro, asterisco Yonkin caído à distância, totalmente confuso, apenas deitado lá inconsciente em uma pilha de pedras. Esse cara então nota que seu próprio braço foi cortado, imaginando quem poderia ter feito isso. Mas antes que ele possa resolver esse mistério, sua cabeça é decepada. E aqui está a nossa culpada, uma nova dama, demônio, parecendo bem satisfeita com seu trabalho. Todo esse campo de batalha está agora repleto de aventureiros inconscientes ou mortos. E ela está muito interessada na aura demoníaca de Yan Yangon, movendo-se para estudar nosso garoto, o que nunca significa nada bom. De repente, um martelo de guerra massivo vem voando direto em seu rosto, mas ela apenas o rebate casualmente com um braço. Esse martelo se estilhaça completamente no impacto, mal a atrasando. E veja quem o jogou, um dos lacaios de Yan Yangong, finalmente entrando na festa. Ele olha para o corpo do traidor, provavelmente pensando, bem, esse é um problema resolvido. Ele descobre que os traidores foram apenas envenenados, lutando contra seus próprios inimigos imaginários. Mas ele ainda está bravo por não ter conseguido chegar a tempo de salvá-los. Essa dama demônio está simplesmente perplexa, porque este anão ainda não está tropeçando por causa do veneno. Bem nessa hora, uma lança passa zunindo pela cabeça dela, cravando no chão, arremessada por outra figura lá no fundo. Ela assume que é aquele caçador alto, que aparentemente é um mestre da furtividade. Errado de novo, é o lacaio anão chegando para uma festa surpresa. E ele desce seu martelo com tudo o que tem, apenas para ela pará-lo friamente, zombando dele por estar 2 níveis abaixo. Já que ele se entregou a ela está feliz em acabar com isso agora. E essa é a cara do arrependimento puro e sem filtros ali mesmo. Ela descarrega uma torrente de magia de morte verde a queima-roupa. Mas, ao mesmo tempo, outra lança voa de longe, mirando baixo. Ela zomba, pensando que eles estão tentando emboscá-la de novo. Exceto que o anão não estava caído, ele agarra a perna dela para mantê-la parada. E o cérebro dela simplesmente entra em curto-circuito. Como esse cara ainda está se movendo, ele rosna que ela não vai a lugar nenhum aguentando o dano. Agora ela percebe que está completamente presa sem como desviar e a lança acerta em cheio bem no peito dela. Acontece que ele ativou sua habilidade racial, pele de pedra, só para ganhar tempo suficiente para o golpe. Então essa habilidade de pele de pedra é basicamente um botão de sou invencível de 5 segundos sem custo de mana. E a lança arranca a cabeça dela fora, deixando o lacaio anão desmaiado no chão. Mas ela não está derrotada, ela apenas agarra a lança, energia verde brilhando enquanto ela tenta arrancá-la. Sua cabeça se reforma completamente a partir da fumaça enquanto ela usa corrosão rápida para derreter a arma presa em seu peito. Dos arbustos, Aileen não consegue acreditar. O ataque de tudo ou nada não causou dano algum. Dove está tendo um colapso semelhante, gritando que ela está completamente ilesa. E ela apenas dá um sorriso de lado, zombando desses lacaios de baixo nível por sequer ousarem lutar contra ela. Então ela libera uma onda massiva de sua própria magia corrosiva para acabar com isso. Aileen grita por Dove, vendo o ataque vindo direto para eles. Mas a dama demônio já se fixou em seu esconderijo, carregando um feixe de veneno com aparência desagradável com o nome de Aileen nele. Esse laser verde da morte corta a floresta. E ele explode Aileen para fora das árvores, fazendo-a voar. Com os lacaios resolvidos, ela se vira para finalmente estudar Yan Yangong, exceto para onde o anão foi. Há apenas uma mancha de sangue no chão. Ela então percebe que Yan Yangong também sumiu de seu lugar. Seguindo um rastro suspeito de sangue, ela escaneia o campo de batalha vazio, e o rastro a leva direto para uma árvore onde alguém está fugindo. É Yan Yangon carregando seu lacaio ferido nas costas. Um resgate de herói clássico. Mas ela já os encontrou, avisando que escapar não é uma opção. Ela dispara outro feixe de veneno, decidida a acabar com eles, e ele bate direto nas costas de Yan Yangon, enquanto ele protege seu lacaio, mas em vez de gritar, seus olhos estão brilhando. Ele está analisando o ataque. Toda essa área entra em erupção em um geyser de luz verde corrosiva.
e ela já está lamentando a perda de um aventureiro especial. Que desperdício total. Uma mão então se estende da explosão, enquanto nosso garoto descobre como as habilidades dela funcionam. Yan Yangon está apenas parado lá, completamente bem. E olha só, ele acabou de subir de nível de novo. Essa dama demônio perde a cabeça completamente, imaginando onde ele está farmando toda essa EXP. Corta para outra masmorra, onde um de seus lacaios acabou de derrotar um chefe massivo, que orgulhosamente relata que o trabalho está feito, levando seu senhor ao nível 7. De volta ao campo de batalha, Yan Yangon explica que nunca houve qualquer ressentimento para começar, porque a masmorra inteira estava expelindo um gás venenoso alucinógeno. Ele então invoca um novo tipo de chama, uma energia rosa rodopiante em sua palma, revelando que seu fogo agora pode incendiar o veneno no ar, uma habilidade que ele acabou de desbloquear. Então, enquanto o próximo ataque dela vem voando, ele apenas observa calmamente, e a explosão de veneno atinge o chão e simplesmente combusta, transformando o ar em um campo minado. Ela começa a entrar em pânico de verdade, disparando balas de veneno por toda a parte. Mas Yan Yangon apenas serpenteia pela tempestade de morte verde como se não fosse nada, carregando um chute dourado com uma energia séria de devolver ao remetente. E ele a chuta direto para dentro de sua própria nuvem de veneno explosiva. Energia verde instantaneamente costura o ferimento dela de volta, e Yan Yangon fica chocado que ela tem magia de autocura, mas ela está absolutamente lívida que isso deixará uma cicatriz, arruinando sua temporada de biquíni. Nosso garoto responde, preparando uma bola rodopiante de energia vermelha escura, batendo direto na explosão de veneno dela em uma explosão massiva. Ela zomba dele, dizendo que suas chamas apenas transformam seu veneno em um gás mais mortal, mas Yan Yangon apenas lança um frio. É mesmo? Então ele empurra sua chama de ignição do tempo bem na cara dela, e esse é o olhar de alguém que acabou de cometer um erro enorme. Todo esse campo de batalha entra em erupção em um inferno rosa cegante. Quando a fumaça limpa, Yan Yangon é o único que resta de pé, coletando casualmente mais 400 pontos de experiência pela vitória. Lá na cratera, a dama demônio parece estar em péssimo estado, pensando que ela conseguiu enganá-lo com o mesmo truque novamente. Seu plano brilhante é recuar e então caçar os amigos dele, uma verdadeira classe. De repente, um laser azul passa zunindo pelo rosto dela, interrompendo seu monólogo de vilã, seguido por uma emboscada vinda de cima. Ela pensa que há uma sexta pessoa, então há uma mão a agarra por trás e ela percebe que há um sétimo atacante, e revelando que um de seus lacaios demoníacos massivos a tem em seu aperto. Ela está perdendo a cabeça completamente, gritando sobre de onde todas essas pessoas estão vindo. Outro de seus lacaios surge com um corte carmesim massivo, enviando a dama demônio voando pelo campo de batalha, e ela não consegue acreditar. Há um oitavo agora, que acaba sendo um monstro gigante, pronto para engoli-la inteira. E, enquanto isso, em uma masmorra completamente diferente, um de seus lacaios está apenas batendo em um monstro inseto, acertando um gancho demoníaco sólido em seu rosto, porque o inseto idiota acabou de engolir o chefe que eles deveriam capturar. Após algum incentivo forçado, o monstro inseto começa a vomitar, e Yan Yangon confirma que o chefe está, de fato, ainda vivo lá dentro. Seus outros lacaios estão perdendo a cabeça completamente com essa confusão, mas todos eles ficam em posição de sentido quando seu senhor chega ao local. Esse chefe é cuspido, uma dama demônio que preferiria morrer a servir um humano. Então, Yan Yangon apenas segura uma espada para ela e diz: tudo bem, morra então. Ela está toda pronta para um fim nobre, encarando a lâmina, até que uma luz dourada a envolve e ela parece muito confusa. Seus outros lacaios apenas dão as boas-vindas ao novo lixo para a equipe. Que ótimo ambiente de trabalho. E assim ela foi convertida, olhando para seu novo mestre, agora ajoelhada obedientemente aos pés de Yan Yangon. Tudo isso lhe rende um nível acima, desbloqueando uma forma de pesadelo demoníaco e novas habilidades de veneno para seus lacaios, além de um monte de espólios, incluindo um orbe de lágrima de veneno para a criação, onde seus lacaios está apenas curtindo, amando o aumento de poder compartilhado de seu senhor. E bem nessa hora, Aileen volta correndo, carregando o lacaio anão quase morto. Ela está em pânico total, ambos os seus amigos estão em estado crítico. Então Yan Yangon aparece na triagem, dizendo a ela que ele assumirá a cura, mas um de seus cavaleiros demoníacos intervém, insistindo que um subordinado pode cuidar disso, liberando uma enorme onda de energia de cura dourada por toda a área, o que remenda os caras, embora eles estejam apenas um pouco abaixo de um nível para uma recuperação total. Alguém então aponta que os lacaios de pedra do chefe desapareceram misteriosamente. Esta dama demônio recém-convertida vê sua chance, oferecendo-se para levá-lo a um tesouro secreto
secreto, e outro lacaio já está fervendo chamando-a de puxa-saco astuta. O drama de escritório começa cedo. De volta aos pacientes, a magia de cura está lentamente unindo-os novamente. E Yan Yangon observa que suas vidas estão salvas, mas eles precisarão de um sacerdote adequado para regenerar membros. Ele diz a Aileen para tirá-los da masmorra, prometendo cobrir todos os custos. Para segurança extra, ele envia seu mais novo lacaio demônio como guarda-costas. O resto da equipe é convocado de volta para seu espaço demoníaco, deixando um demônio muito ansioso no dever de escolta. Nosso garoto percebe que a outra aventureira mentiu, mas não está preocupado com um demônio de nível 7 protegendo seus amigos. Então Aileen sai, carregando o anão com sua escolta demoníaca a reboque, e o demônio pergunta por que ela cobriu o anão, fazendo Aileen corar sobre sua armadura dissolvida. Seu guarda-costas fica completamente perplexo, argumentando que companheiros de equipe são apenas ferramentas, nus ou não. Enquanto eles se foram, outro lacaio começa a trabalhar, abrindo um baú de tesouro com o punho. De repente, um novo desafiante aparece, ostentando alguns olhos seriamente malignos, enquanto um dos lacaios de Yan Yangon esmaga o baú do tesouro, apenas para ter seu punho preso por uma armadilha de corrente mágica, e o chão inteiro entra em erupção, prendendo-o completamente. Ele é emboscado por outro aventureiro que se pergunta se ele é um colega especialista em armadilhas. Este lacaio Netahu está agora pendurado como uma pinhata demoníaca, enquanto sua parceira observa de baixo. Ela grita que está vindo para cortá-lo, um movimento clássico de herói, mas Netahu grita para ela cuidar das costas. É uma armadilha. Tarde demais, uma presença sombria com olhos vermelhos brilhantes está logo atrás dela, e conhecemos o culpado, um cara com um sorriso que grita: "Eu não tenho plano odontológico." Essas correntes se contraem em torno de Netahu, espremendo a vida dele. Enquanto ele luta contra a armadilha energizada, faíscas voam por toda parte. Lá embaixo, a aventureira ruiva está agora cara a cara com o esquisito. Ele apenas sorri, dizendo que esperava que eles aparecessem para sua festinha. Enquanto isso, de volta com Yan Yangon, o baú está aberto, revelando uma horda de cristais brilhantes. Seu novo lacaio demônio está apenas elogiando sua sorte incrível, chamando-o de um achado raro. Mas Yan Yangon não está celebrando. Ele sente que algo está muito errado. Esta nova garota tenta animá-lo, prometendo saques melhores à frente, realmente forçando a rotina de puxa-saco. Ele a interrompe, revelando que Netahu e os outros estão sob ataque e dando-lhe novas ordens. Enquanto ela está lá, um pequeno lacaio de lodo aparece aos seus pés. De volta à emboscada, o lacaio ruivo está caído e sangrando. Sua parceira está agora presa em um poço de piche preto, enfrentando o novo vilão. Este lacaio demoníaco luta contra a armadilha pegajosa, percebendo que foram emboscados desde o início. Este caçador, Juyin, se vangloria lá de cima, explicando que seu piche reforçado com magia é inescapável. Ele é um caçador de aventuras de nível 7, já planejando matá-los e depois o mestre deles pelo XP. Este lacaio está absolutamente lívido com o desrespeito, mas o caçador apenas zomba, pensando que eles estão fingindo seu nível. Nosso novo vilão dá uma palestra inteira sobre como os níveis funcionam, presunçosamente certo de que não pode ser enganado. Então, uma enorme presença demoníaca surge atrás dele, perguntando que nível isso realmente parece, e o lacaio fica tão chocado quanto, percebendo que esse cara é realmente nível 7. Juin explica que ele já era nível 6 antes disso, e conseguiu mais do que apenas o XP do chefe. Com um sorriso verdadeiramente socável, ele pergunta onde eles acham que todos os outros monstros da masmorra foram. Acontece que ele atraiu todos os lacaios de pedra para longe e os matou sozinho, acumulando toda a experiência. Este lacaio preso finalmente entende, então pergunta se seu suzerano ouviu a confissão. Juin apenas zomba dele, prometendo entregar suas últimas palavras enquanto se prepara para o golpe final. De repente, uma energia vermelha rodopiante conecta o lacaio a alguém muito longe, e Yan Yangon aparece em um flash de vermelho, confirmando que ouviu tudo. Este caçador perde a cabeça completamente, uma habilidade que pode invocar o mestre de volta. Agora é a vez do lacaio, avançando para punir o desrespeito, mas o caçador tem outro truque na manga, batendo no chão para ativar uma nova armadilha. Um enorme pilar de pedra surge do chão, pronto para esmagar o lacaio que avança. Este lacaio para bruscamente enquanto o caçador bate no chão, ativando mais uma armadilha, mas ele apenas dá um mortal para trás sobre o enorme espinho de pedra que surge do chão, apenas para ele desabar bem em cima de Yan Yangon, batendo nele em um poço e selando-o dentro de uma prisão de pedra. Essa coisa é literalmente um caixão, chamado abraço diamante de armadilha, tão sutil. Este caçador começa seu monólogo de vilão, admitindo que não esperava a invocação reversa, mas estava pronto de qualquer maneira, alegando que este caixão especial foi projetado
projetado apenas para o nosso garoto, e logo em seguida, o interior da armadilha entra em erupção com uma floresta de espinhos mortais. Ele está apenas esperando o pop-up de XP, ficando um pouco preocupado que seu alvo ainda esteja vivo lá dentro, quando uma energia vermelha sinistra começa a pulsar de dentro do caixão, e a armadilha inteira é explodida em pedacinhos em uma enorme explosão. Da fumaça, uma enorme mão demoníaca derretida emerge da cratera, e o lacaio pergunta se o cara morreu, confirmando que ele invocou seu suzerano a tempo. Mas Yan Yangon que não recebe notificação de XP. O caçador que ele acabou de vaporizar era um chamariz. Bem longe na distância, o verdadeiro Juin já está tentando escapar. Ele está se escondendo em uma armadilha disfarçada, confiante de que pode escapar, já que toda a saída está armada. Pena pra ele, um dos cães demoníacos de Yan Yangon já está farejando seu rastro. E esse é o rosto de um homem cujo brilhante plano de fuga acabou de desmoronar. Ele tenta desesperadamente silenciar a fera demoníaca, um movimento de cérebro verdadeiramente galáctico, mas o cão apenas paira sobre ele, perguntando zombeteiramente se é aqui que ele está se escondendo. E este cão demoníaco libera um enorme raio carmesim bem nele, completamente obliterando o chão onde ele estava se encolhendo, enviando o caçador voando enquanto seu plano de fuga perfeito vai para o espaço. Ele ainda está monologando, irritado por ter desperdiçado um chamariz com um gordo, até que algumas gavinhas sinistras o agarram no ar. Então, uma enorme lança cristalina surge de baixo e ela está coberta naquele mesmo piche inescapável do qual ele tanto se orgulhava. Toda essa área ela explode com mais espinhos, transformando sua própria rota de fuga em um labirinto mortal. Juin não consegue acreditar. O cão acabou de disparar todas as suas armadilhas com uma explosão de Aya. Seu rosto de estudo, sem mais armadilhas, sem mais planos, apenas puro pânico. Mas enquanto ele se vira para fugir, uma voz lhe diz que é um pouco tarde demais para isso, porque a nova dama, demônio, está aqui, brilhando com aquele novo poder de veneno. Ela libera uma enorme onda de energia tóxica bem nele, engolindo completamente o caçador em uma nova de veneno. Yan Yangon recebe a notificação de XP, perguntando se esta morte é realmente real desta vez. Sua nova lacaia jura que ela não ousaria enganá-lo, ela está totalmente reformada para o mal agora. Agora ele diz que é hora de acertar as contas com aquele cara, que acaba sendo o próprio Juin, agora um demônio de nível 7 recém-convertido, e os outros lacaios já estão fazendo trote com o novato, dizendo-lhe para chamá-los de irmão mais velho. Bem-vindo à equipe. Com seu novo esquadrão demoníaco montado, Yan Yangon entra em ação, sua primeira ordem enviando um lacaio para ser guarda-costas da equipe de Eileen, depois ir disfarçado, enquanto outros 3 são designados para um grind de XP puro, sem tesouro, apenas níveis. E agora para o novato, o caçador que ele acabou de converter, que parece que está prestes a ter sua primeira e possivelmente última avaliação de desempenho. Ele ordena que ele e Netahu finjam suas mortes e retornem às suas guildas como espiões, e Juin já está se derretendo, chamando o plano de brilhante. O puxa-saco é forte neste aqui. Enquanto isso, um grupo diferente está sendo absolutamente esmagado por um chefe mamute gigante. E de um penhasco próximo, um observador solitário assiste ao caos se desenrolar, que acaba sendo um líder de guilda homem-lagarto de nível 10, chamado Juzai. Lá embaixo, o pé do mamute está prestes a transformar um aventureiro em uma panqueca, mas seu tanque intervém, escudo pronto, gritando por uma cura. Então a sacerdotisa diz a ele para usar sua habilidade de defesa suprema, enquanto ela prepara um feitiço. Ele libera seu escudo inabalável, uma parede massiva de energia azul. Todo o grupo entra em pânico, percebendo que estão totalmente condenados. Este chefe mamute finalmente nota o espectador no topo do penhasco, e ele não está nada feliz. Mas um membro do grupo aponta, gritando que o líder da guilda, Ju Scorpion, está aqui para salvá-los. E lá está ele, Juzai, fazendo uma pose como se estivesse fazendo um teste para um filme de super-herói, enquanto os aventureiros condenados estão praticamente chorando de alegria, pensando que estão salvos. Com um salto dramático, ele mergulha direto na briga, aterrissando com um soco direto na cara do mamute. Este cara, literalmente, anuncia seu soco de supergravidade no ar, sem nenhuma sutileza, e o golpe faz o chefe massivo cambalear para trás, completamente abalado. Ele segue com uma barragem de espinhos de energia rasgando-o, e suas costas simplesmente explodem sob a força total do ataque. Este grupo lá embaixo só consegue encarar, murmurando sobre como ele é insanamente poderoso. Então um deles sabiamente pergunta se eles estão prestes a ser pegos no dano colateral. Sua amiga diz a ele para não se preocupar, eles estão a uma distância segura. Famosas últimas palavras. Ele é imediatamente desintegrado pela onda de choque, provando que sua teoria estava muito errada, deixando sua parceira gritar enquanto a onda de destruição vai direto para ela. Agora
ela e o último sobrevivente estão correndo da zona de explosão em expansão, mas o chão engole um deles por inteiro enquanto gritam por ajuda. E no instante seguinte, o resto do grupo simplesmente desapareceu, vaporizado. Tudo o que resta é uma cratera fumegante massiva, onde costumava ser o campo de batalha, com um único pedaço de destroço voando pelo ar. A única coisa que restou de toda a guilda. Josai pisa casualmente no último pedaço de destroços da guilda, e seu subordinado, Juin, caminha pelo terreno baldio que ele criou, pensando que seu chefe é ainda mais implacável do que ele, o que já diz muito. Este homem lagarto aparece, ameaçando transformá-lo em pasta por estar lá. Então Juin imediatamente começa a criar uma história de relações públicas para o massacre, mas o líder da guilda o interrompe, exigindo a verdadeira razão pela qual ele está ali. Este espião anuncia orgulhosamente que resolveu um caso antigo para ele, mas Josai não poderia se importar menos, dizendo-lhe para relatar a outra pessoa. Enquanto ele sai, Juin murmura sobre ele encontrar o anjo novamente, e isso chama a atenção imediata e total do lagarto. Um segundo depois, Juin é absolutamente espancado por sua fofoca, com seu chefe prometendo transformá-lo em carne moída por falar demais. Com esse lembrete amigável, Josai vai embora, deixando o cara em uma cratera. Juin, ainda apenas nível 7, fervilha de raiva, esperando que seu, na verdade, senhor, suba de nível rápido. Enquanto isso, no Templo dos Anjos, Josai chega para uma reunião, ajoelhando-se diante de um cavaleiro em armadura angelical, relatando uma morte e pedindo uma recompensa. Este Lorde Anjo não se impressiona, perguntando se um território inteiro de chefes não era o suficiente. Então Josai explica que, após o nível 10, os ganhos de experiência de monstros fracos simplesmente param. Ele está basicamente implorando por uma chave de masmorra, citando todo o trabalho sujo que fez ao longo dos anos, e sua humilhação é recebida com raiva pura e não adulterada. Este anjo traz uma lâmina de energia massiva para aquele pequeno pouco de desrespeito, mas uma voz ruge, chega, e enquanto as portas do templo se fecham, esta espada para a centímetros da cabeça de Josai, que está absolutamente aterrorizado. Este anjo então o repreende sobre como ele salvou todo o seu clã da extinção. Então Josai só pode se curvar, uma cratera fresca marcando sua experiência de quase morte. Ele vai embora, fervendo de pura humilhação. Esta rachadura daquele único golpe de espada abriu um caminho direto para fora do templo, estendendo-se por todo o terreno baldio. Que avaliação de desempenho. Sabendo que está em desvantagem, Josai decide recorrer ao mercado negro por uma chave. Em outro lugar, Yan Yangon encontra um portal sombrio, abrindo em uma passagem subterrânea, e ele fica diante da entrada crepitante para sabe-se lá onde. Um cara mascarado aparece, perguntando se ele também está aqui por uma chave. Este cara diz a ele para parar com a conversa e apenas segui-lo para dentro. Acontece que Juin o recomendou, concedendo acesso a um mercado subterrâneo massivo. Seu guia estabelece as regras. Nada de lutas ou um mago de alto nível acabará com você. Yan Yangon fica impressionado. Eles esconderam toda a operação em uma masmorra para evitar os anjos. Este é o lugar para itens raros, e o guia sabe que ele está aqui por uma chave de masmorra. Então nosso garoto tira algo para lubrificar as engrenagens, oferecendo casualmente uma barra de ouro sólido como gorjeta. Ele fica bem amigável, chamando-a de sinal de agradecimento, já manipulando o sistema. Este guia agora é seu maior fã, chamando-o de recém-chegado esperto por aquela gorjeta. E assim, Yan Yangon recebe o tratamento VIP, sem esperar na fila para ele, enquanto eles passam direto por uma fila massiva de aventureiros, todos esperando por acesso. Aparentemente, todos estão aqui por chaves, então o guia oferece algumas dicas profissionais, explicando o sistema. As chaves de masmorra são estritamente um problema de nível 10 para cima. O primeiro nível é normal, o inicial que não requer chave, cheio de slimes patéticos, enquanto masmorras avançadas precisam de uma chave para itens ligeiramente melhores e homens-peixe mais irritados. Então, as masmorras épicas são onde o verdadeiro grind XP começa, com um limite de nível 30, e no topo, as masmorras lendárias são onde até jogadores de alto nível são eliminados. Yan Yangon imediatamente começa a procurar brechas, perguntando se a chave melhora após o nível 40. E nosso garoto entende, se as chaves melhoram, não há um limite de nível real. Este guia aponta o problema. Uma chave de nível 41 é inútil, já que tal masmorra não existe ainda.
O rosto de Yan Yangong diz tudo, que sistema completamente inútil. Mas espere, ele pergunta. E quanto àquele quinto nível que você mencionou? Esse seria o nível infernal e o conselho do guia é simples. Não vá, ninguém nunca retorna. Um locutor começa as coisas se dirigindo à enorme multidão reunida no salão de leilões, onde um cara elegante de terno anuncia que o leilão de chaves de masmorra está oficialmente em andamento. Primeiro item no bloco, uma chave avançada de nível 10 com um lance inicial de 50 mil. E algum cara na multidão abre imediatamente o lance, mas alguém contra-ataca instantaneamente com um lance de 70 mil e isso vai ficar caro. Um novo listante entra na briga, uma mulher que casualmente lança 80 mil e algum cara na multidão a identifica imediatamente como um rosto desconhecido, provavelmente por causa da energia vermelha sinistra girando ao redor de seus calcanhares, que ela usa para agarrar o cara que estava acabando de dar um lance contra ela, empurrando-o de volta para a multidão como se ele não fosse nada. Ele diz imediatamente ao seu amigo que está fora, já que a chave não vale a margem de lucro, e seu amigo apenas o critica por ser um nível 7 tentando jogar na liga principal. Esta chave acaba sendo vendida por 120 mil para outro cara, que agora é o centro das atenções, enquanto um enxame de aventureiros tenta recrutá-lo imediatamente, já discutindo sobre o espólio. Com isso resolvido, o leiloeiro passa para o próximo lote de chaves avançadas, e o veterano que comanda o show parece pronto para ganhar um dinheiro sério. Depois que as coisas de baixo nível acabam, ele anuncia o evento principal do leilão, revelando uma chave de masmorra épica de nível 10, com um lance inicial de 200 mil. A multidão começa a murmurar. O preço é insano, mas as recompensas potenciais são ainda maiores. Embora alguém mencione que uma equipe de alto nível foi recentemente eliminada tentando limpar uma, para horas antes, quando Juin lhe disse que o líder da guilda estaria aqui, confirmando que Jusai é tão arrogante que nem reconheceria seu próprio povo, Yan Yangong conecta os pontos sobre o desespero repentino de Jusai para subir de nível, e seu guia confirma que o lagarto teve seu ego esmagado no templo recentemente. De volta ao leilão, Jushi joga 600 mil, desafiando qualquer um a enfrentá-lo, mas sua confiança se despedaça no segundo em que alguém realmente o faz. Uma mulher misteriosa de cabelos brancos que parece satisfeita demais consigo mesma. Ela casualmente joga 1 milhão e a sala inteira simplesmente perde a cabeça. Até Yan Yangong acha que o preço está ficando um pouco ridículo, e o guia concorda que é um péssimo retorno sobre o investimento para uma chave de nível 10. Há um porém pairando no ar, no entanto. Um sorriso sinistro se espalha pelo rosto do nosso garoto. Ele descobriu o ângulo. Ele se levanta, pronto para fazer sua própria jogada de poder, aumentando imediatamente a oferta para 1,5 milhão, o que enfurece Jushi. Esse homem lagarto finalmente reconhece sua rival, gritando que é ela de novo, e ela apenas lhe dá uma piscadela sedutora, adorando absolutamente o caos. Então ele revida com uma oferta de 2 milhões, apenas para ela subir instantaneamente para 2,1 milhões, sem nem piscar. Essas ofertas voam de um lado para o outro, subindo para os milhões em segundos. Jushi está absolutamente furioso, acusando-a de apenas tentar mexer com ele. Ele finalmente perde a paciência, jogando uma oferta massiva de 5 milhões para calá-la de vez. E a multidão adora, elogiando o mais forte nível 10 por ser um gastador tão grande. Jushi a desafia a continuar, prometendo presunçosamente desistir se ela o fizer, um clássico blefe de rico. Então ela imediatamente paga, dizendo para ele recuar, e o cérebro dele entra em curto-circuito. Esse lagarto está fazendo cálculos mentais sérios, tentando processar como ele foi tão completamente superado. E então finalmente cai a ficha. Ele foi feito de idiota. Ele começa a entrar em fúria, exigindo saber para onde ela foi, para que ele possa matá-la pelo desrespeito, jurando matá-la, e a todos que ela conhece, o que é uma reação totalmente normal ao perder uma guerra de lances. Enquanto isso, Yan Yangong e seu guia vão para a saída. A viagem é aparentemente um fracasso, e o guia pede desculpas, admitindo que nunca viu aquela interrupção chegando. Mas Yan Yangong mantém a calma, dizendo que superar o Rei Lagarto sempre foi uma aposta arriscada. Então seu novo melhor amigo se despede, prometendo contatá-lo para a próxima grande venda. No segundo em que o guia vai embora, um portal vermelho sinistro se abre aos pés do nosso garoto e sai a mulher de cabelos brancos enquanto Yan Yangong a parabeniza por manipular Jushi como um fantoche. Ela apenas deseja que eles tivessem conseguido o dinheiro dele em todo o esquema. Mas uma voz interrompe, perguntando quem disse isso, e ela congela completamente. É o leiloeiro, que aparentemente tem super audição e um talento para entradas dramáticas. Ela imediatamente ameaça silenciá-lo por espionar sua pequena conspiração, seus olhos brilhando com uma intenção assassina séria. Mas o olho dele brilha com um poder que a faz parar imediatamente. Ele revela que sabe que ela é uma demônio escravizada pelo suzerano, e ela só
só consegue confirmar atordoada. Yan Yangong explica que sabia que o leiloeiro era um demônio o tempo todo e que isso era tudo parte de seu plano. Este leiloeiro entrega os espólios de seu pequeno golpe, 4 milhões limpos após as taxas, e Yan Yangong guarda o cartão, chamando-o de fundo inicial para a segunda fase, mas sua parceira demônio aponta que eles ainda não têm uma chave. No momento certo, um pagamento de 500 mil cai em sua conta, o que ele usa imediatamente para comprar uma chave de um assassino grato que o chama de chefão, e ele balança seu novo prêmio, explicando que conseguiu muito mais barato do que o preço do leilão. Aparentemente, o vendedor foi o único sobrevivente de uma equipe eliminada e só queria se livrar dela. Uma conversa que foi secretamente ouvida por Zhu Xi em sua forma de lagarto espião, e seu subordinado relata que a chave é para uma masmorra de 5 pessoas, com 3 vagas ainda abertas. Então Zhu Xi pega imediatamente 2 de seus capangas blindados para invadir a festa. Um dos cavaleiros escolhidos está suando frio, convencido de que está prestes a morrer pelo ego do seu chefe. Mas, quando Zhu Xi tenta entrar, uma barreira roxa o joga para trás, pedido negado. Este rei lagarto está completamente confuso, gritando sobre como pode estar cheio com apenas 2 pessoas dentro, enquanto seus 2 lacaios estão de joelhos agradecendo a todos os deuses da existência por sua sobrevivência. Completamente derrotado, Zhu Xi decide ir para sua própria masmorra e lidar com sua humilhação mais tarde. E de volta com nossa equipe, Yan Yangong agradece seus subordinados demoníacos pelo trabalho duro. Agora revelado como um Lorde Demônio nível 10, ele promete elevar o nível de todos eles, enquanto um deles confirma que sua habilidade de disfarce funciona perfeitamente, até escondendo seu nível. Com a missão um sucesso, ele estala os dedos, pronto para anunciar uma recompensa. Ele desbloqueou uma nova habilidade, permitindo que seus subordinados levantem seus próprios exércitos dos mortos. Seus subordinados demoníacos estão perdendo a cabeça com essa nova habilidade, mas um deles nota imediatamente que alguém está faltando. Onde está Pandey? Acontece que o pequeno apenas disparou na frente para começar a farmar abates sozinho, e ele teve a ideia certa, porque as regras mudaram, cada demônio por si agora. Então o resto do esquadrão corre para alcançá-lo, não querendo ficar para trás. Enquanto isso, Yan Yangong recebe um relatório de status sobre o mundo exterior, e parece que Zhu Xi recuou para sua própria masmorra para lamber suas feridas. Então seu espião está usando uma nova habilidade de furtividade para acampar na entrada, esperando que eles saiam. De volta à masmorra, um de seus demônios avista o primeiro grupo de inimigos, e é toda uma operação de mineração administrada por alguns caras de cara de rato muito trabalhadores. Sim, mineiros cabeça de rato nível 10, e eles não parecem felizes com a interrupção. Um deles aponta imediatamente o intruso, soando o alarme, e toda a força de trabalho larga o que está fazendo para atacar o pequeno, que parece completamente indiferente, basicamente perguntando se eles estão lá para morrer. Mas então essa estranha energia verde começa a girar em torno dele, o que prontamente explode. Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? O que prontamente explode em um flash massivo, explodindo através de todo o poço da mina, deixando ele envolto em algum tipo de barreira verde protetora. E ele não fica feliz ao perceber que um de seus aliados tentou bombardeá-lo, indo imediatamente atrás do culpado e chamando-o de mesquinho com suas próprias defesas. Um dos demônios aponta imediatamente o fogo amigo, eles foram alvejados, e o culpado é outro deles, apenas atirando sem se importar. Quando chamado de sem vergonha, apenas zomba que a honra nunca fez parte da descrição de trabalho de um demônio. Com isso resolvido, ele reúne o resto do esquadrão para avançar na briga. Enquanto isso, Yan Yangong está apenas acumulando XP passiva, amando cada segundo disso. Na masmorra de Juzai, no entanto, a vibração é menos de subir de nível e mais de controle de pragas, já que seu cavaleiro blindado está completamente exausto após derrubar uma única barata gigante, enquanto outro já está caído, sendo chamado de lixo pelo seu próprio líder destemido, e Juzai está em modo de gerente total, reclamando que sua equipe é inútil sem sua presença gloriosa. Após aquela palestra motivacional, ele diz a todos para se prepararem para a sala do chefe. Seu chefe final é um enorme rei cabeça de rato de 3 olhos que aparentemente comanda toda essa operação. De volta com nosso garoto, o chefe já está morto e seus lacaios estão subindo de nível. E Yan Yangong atinge o nível 11, percebendo que ele pode literalmente apenas deitar e ganhar XP, o sonho. Ele até descarta o chefe morto como fraco demais para ser interessante. Logo quando um vórtice negro começa a se formar no cadáver, que se abre um novo portal brilhante para uma masmorra épica de nível 11, ele ordena que sua equipe limpe o saque para vender mais tarde, tudo profissional, antes de caminharem direto
direção ao portal pronto para o próximo. Seus demônios já estão lá dentro, despedaçando absolutamente alguma nova besta acorrentada. E as notificações de subida de nível continuam chegando enquanto seu exército passa como um rolo compressor pelo local. Sua nova habilidade de necromancia já está dando frutos, permitindo que seus lacaios subam de nível. E agora, no nível 19, Yan Yangong zomba de quão fácil isso é, basicamente desafiando o universo a provar que ele está errado. Enquanto isso, em outra masmorra, a equipe de Juzai está tendo uma experiência um pouco diferente, ou seja, tendo suas cabeças esmagadas. O grupo deles é absolutamente demolido por um chefe minotauro de nível 14, então Juzai tem que intervir pessoalmente, lançando um ataque furioso e ele desfere um soco massivo bem no rosto do minotauro, o que oblitera completamente o chefe e estilhaça o chão ao redor deles. Mas ele ainda está furioso, gritando com seus 2 lacaios restantes por serem inúteis. E esse rei lagarto continua reclamando da incompetência deles. Um verdadeiro palestrante motivacional. Um dos sobreviventes tenta avisá-lo sobre algo atrás dele, no entanto, mas Juzai apenas se vira, completamente irritado com a interrupção. Bem, quando um portal roxo sinistro se abre no ar, para fora, sai um chefe minotauro muito maior e muito mais forte, de nível 22. Seu cavaleiro entra em pânico absoluto, já que monstros não deveriam ser capazes de usar portais. Juzai, sempre um egoísta, apenas se prepara para lutar novamente, desencadeando algum tipo de ataque esmagador poderoso no novo chefe. Esse impacto cria uma onda de choque massiva, uma enorme demonstração de poder, mas ele fica chocado que, mesmo com a supressão de nível, o monstro parece bem, e o Rei Lagarto percebe lentamente que pode estar acima de sua capacidade. A fumaça se dissipa para revelar um minotauro completamente imperturbável e pronto para assassiná-lo. Enquanto isso, um portal roxo se abre perto de uma cabine de pedágio aleatória na floresta, onde algum pobre coitado está cobrando uma taxa de masmorra, um trabalho com ótimos benefícios, tenho certeza. Um par de tênis novos sai do portal, seguido por um cara novo que parece calmo demais para este universo. Mas o cobrador de impostos imediatamente o para, com a mão estendida, dizendo para ele esperar um segundo, porque aparentemente você tem que pagar um imposto de masmorra para esse cara aleatório. Nosso novo herói não fica impressionado, perguntando qual guilda está comandando essa pequena extorsão. Esse cobrador anuncia orgulhosamente que é da guilda Ju Scorpion, gabando-se de que seu chefe está lá dentro, ficando mais forte. Então o cara de moletom apenas pergunta o que acontece se ele não estiver a fim de pagar. E o capanga ameaça que seu chefe sairá e o transformará em uma pedra, o que é uma novidade. Esse cara novo apenas aponta para cima, perguntando casualmente: "Ó, você quer dizer aquele cara?" E o cobrador olha para cima para ver seu chefe sendo lançado para fora da masmorra como uma bala de canhão. Toda a floresta treme com a força total da saída, enquanto o chefe minotauro de nível 22 sai colidindo logo atrás dele, voando pelo ar como um míssil muito irritado e muito musculoso. Ele aterrissa com força suficiente para estilhaçar completamente a paisagem, deixando o pequeno cobrador de impostos completamente sem palavras com a cena. Ele começa a entrar em pânico, gritando que um chefe escapou e que estão todos mortos, enquanto um alerta em todo o sistema avisa a todos na área para evacuarem imediatamente. Este minotauro então olha para baixo para o seu trabalho. Um Juzai completamente derrotado e ensanguentado. Este minotauro abaixa seu casco, esmagando absolutamente Juzai na terra, e por precaução, ele arranca uma pedra gigante do chão para terminar o serviço, enquanto nosso rei lagarto só consegue olhar para cima, ferido demais para se mover 1 centímetro sequer. Com um estrondo massivo, a pedra desaba, aparentemente obliterando-o. Mas de um penhasco próximo, uma nova maga empunhando uma lança libera um feitiço poderoso, e ela é uma aventureira de nível ouro, parecendo composta demais para esse caos. Seu subordinado já está se derretendo, impressionado por ela ter acertado o alvo a tal distância, mas ela está completamente perplexa, percebendo que nem tinha terminado seu encantamento ainda, porque lá na cratera, nosso cara de moletom está apenas parado lá, totalmente bem, e um Juzai muito confuso, agora em segurança. E imagina se um mago de alto nível acabou de chegar. A fumaça se dissipa, e é claro que é o nosso garoto, Yan Yangong, fazendo sua grande entrada. O rosto de Juzai é apenas uma máscara perfeita de choque puro e não adulterado, enquanto um de seus próprios espiões, ainda disfarçado, aponta que o mestre da guilda, Juin, parece um pouco acabado. Este rei lagarto lhe pergunta se foi ele quem o salvou, e Yan Yangon basicamente diz: "Sim, mas você não era o foco." Isso simplesmente estilhaça o ego de Juzai. Ele não consegue ver o nível do cara, e está enlouquecendo sobre como ele ficou tão forte. Então ele imediatamente começa a se consolar, insistindo que é uma habilidade de disfarce, e que o salvamento
foi pura sorte. Sim, tem que ser isso, ele diz a si mesmo, agarrando-se à sua frágil visão de mundo com todas as forças. Yan Yangon, enquanto isso, apenas olha para baixo, completamente não impressionado com esse colapso interno, bem quando o Minotauro decide que terminou de esperar e desfere um soco do tamanho de um carro pequeno e se conecta com um estrondo absolutamente destruidor. Este Minotauro ruge, completamente alheio ao fato de estar sendo alvo, e uma fração de segundo depois, um projétil o atinge bem no peito, fazendo com que ele encare em direção às montanhas, tendo encontrado o atirador. Acontece que há algum caçador de nível 20 com um conjunto de equipamentos sofisticados de aumento de armadilhas, e o Minotauro, não sendo fã de gentilezas de longo alcance, apenas se prepara para pular do penhasco, lançando a si mesmo com força suficiente para estilhaçar toda a face da rocha. Nosso novo amigo caçador dispara calmamente um tiro de rede para interceptar o Brutamontes irritado, enviando uma rede de energia brilhante zunindo pelo ar, que prende perfeitamente o chefe durante o voo. Com seu impulso perdido, a besta presa começa a despencar de volta para a Terra, colidindo em uma montanha próxima como um meteoro gigante e peludo. Enquanto isso, um dos demônios de Yan Yangon pergunta se eles podem usar sua forma demoníaca aprimorada, que dá um aumento massivo de ataque, mas também faz com que eles recebam mais dano, uma configuração de canhão de vidro real. Mas Yan Yangon corta isso, dizendo que há testemunhas demais para ele se tornar um Lorde Demônio completo ainda. Seu espião sugere imediatamente uma solução simples. Apenas mate todas as testemunhas. Problema resolvido. Antes que Yan Yangon possa até responder, o chão começa a entrar em erupção violentamente, enquanto o Minotauro se vê preso na armadilha de solo do caçador, sendo lançado no ar por uma série de espinhos massivos, que continuam explodindo da terra ao redor dele, deixando o chefe completamente empalado e rugindo de agonia. Este caçador observa que sua armadilha de espinhos mal causou qualquer dano real, o que faz muito mais sentido quando o chefe é revelado como sendo de nível 24. Lá na crista, a habilidade de percepção da maga de nível ouro corta o disfarce, e seu subordinado aponta que uma diferença de 4 níveis é basicamente uma sentença de morte. Ele diz que, embora ela seja uma gênia, este caçador não tem esperança de realizar um feito semelhante, mas ela apenas sorri, claramente não convencida de que a luta acabou ainda. Lá embaixo, o caçador já está em movimento, atraindo o chefe ao longo da face do penhasco. Antes que ele pule sobre outra de suas armadilhas explosivas pré-definidas, ela detona com uma explosão ígnea massiva bem quando o Minotauro pisa nela, envolvendo toda a área em uma enorme explosão, em um estrondo bastante impressionante para um pequeno tapete de chão, mas um punho flamejante apenas soca diretamente através da fumaça, completamente não incomodado. Enquanto o Minotauro emerge, agora literalmente brilhando de raiva, este ajudante da maga zomba que essa estratégia de atrair é ingênua demais. Bem, quando o chefe entra oficialmente em seu modo berserk, ótimo timing, cara. Agora supercarregada, a besta começa a correr ao longo da montanha, e o caçador percebe que seu alvo ficou muito mais rápido, então ele joga seu próximo truque, uma armadilha de alcatrão preto, que rompe do chão em gavinhas pegajosas para agarrar o chefe que está avançando, mas ele já está resistindo, lutando para se libertar da lama mágica. Este caçador continua atirando sem dar ao chefe um segundo para respirar, mas as flechas estão apenas ricocheteando na pele do Minotauro, como palitos de dente, e o ajudante do mago é rápido em apontar o quão inúteis são esses ataques, mas seu chefe apenas sorri, sabendo que há mais nisso do que aparenta. Acontece que cada flecha carrega uma mini armadilha, um disparo de armadilha, e agora o chefe está coberto por essas pequenas minas terrestres brilhantes, que detonam todas de uma vez em uma enorme reação em cadeia, fazendo o ajudante engolir suas palavras ao ver o dano efetivo. Seu chefe, no entanto, sabe que ainda não é nem de longe o suficiente para vencer, e o caçador observa a fumaça se dissipar, esperando pelo inevitável, dizendo ao seu aliado invisível para ficar alerta, porque esta luta está longe de acabar. Bem na hora, uma sombra enorme cai sobre ele vinda de cima, enquanto o Minotauro cai estrondosamente como um projétil de artilharia, enviando o caçador voando para trás devido à força bruta do impacto. Ele aterrissa bem em outra de suas próprias armadilhas, uma rede gigante que era claramente destinada ao chefe, não a ele. Ótimo planejamento, cara. Agora preso, ele finalmente engole seu orgulho e pede ajuda ao mago, e uma mulher completamente diferente aparece, zombando dele por finalmente pedir. Ela então libera um feitiço de miasma tóxico, dizendo-lhe para aprender a respiração, e o caçador apenas responde com sarcasmo de dentro da nuvem de veneno, completamente indiferente. Este Minotauro está apenas parado ali, absolutamente furioso dentro da nuvem tóxica, e ele tenta apenas afastar o veneno, como se fosse um pequeno inconveniente, antes de liberar uma onda de choque massiva para soprar todo o miasma de volta, o que limpa o ar em um enorme raio ao seu redor. Lá no penhasco,
frasco. O ajudante do mago ainda está apenas olhando, maravilhado com o nevoeiro repentino, mas o veneno já começou a fazer efeito, cobrindo o chefe com bolhas pretas nojentas. E esse é o sinal para a parceira do caçador acionar sua bomba de gás explosiva, transformando toda aquela nuvem de veneno em um enorme inferno flamejante.